o Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesing apresentam... Liesing Cultural! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Liesing Cultural, para a volta do segmento de cinema. Eu vou falar para você agora, ouvinte, como é o primeiro episódio de cinema, como é que vai funcionar esse segmento. O nosso tema pedagógico anual esse ano é Ler, Ser, Fazer. Qual é a fonte do seu saber, o que nutre a sua essência? E a gente decidiu que a curadoria de cinema seria filmes formativos, em que a gente pudesse aprender coisas com filmes para a gente poder explorar todo tipo de fonte de conhecimento. E o primeiro filme que a gente vai fazer é Oppenheimer, então a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai dividir o episódio de hoje em 3 blocos. No primeiro bloco a gente vai falar sobre história, no segundo bloco a gente vai falar sobre física, no terceiro bloco a gente vai compilar os conhecimentos que a gente adquiriu em história e em física dentro da obra cinematográfica. É claro que a gente vai tratar de cinema enquanto a gente estiver falando de história, enquanto estiver falando de física, mas a ideia é entender como é que essas matérias e como que essas disciplinas se manifestam dentro da obra cinematográfica e como o cineasta é capaz de passar o conhecimento factual e objetivo a partir da sua obra de ficção. A gente escolheu também começar com um filme cinebiográfico porque eu estava com saudades, já que a última temporada foi toda sobre cinebiografias e eu descobri, fazendo a última temporada, que eu adoro esse gênero cinematográfico. Bom, Oppenheimer é um filme histórico de drama baseado no livro biográfico vencedor do Pulitzer, chamado Prometeu Americano, O Trunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de Oppenheimer, que era o responsável pelo Projeto Manhattan, que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama acompanha um físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi usada nas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. Escrito e dirigido por Christopher Nolan, traz Cillian Murphy no papel principal, além de Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman e Rami Malek. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Nothing in our research over 3 years supports that conclusion, except it's the most remote possibility. How remote? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. In exactly 1 hour, 58 minutes, we'll know. Para estar com a gente aqui nesse primeiro momento, temos uma professora espetacular que fez com a gente Olga, Estrelas Além do Tempo e Jogo da Imitação. Então, se você quiser ver a professora Patrícia Danza mais um pouco do que só além desse episódio, volta lá e ouça esses episódios. Agora, eu já falei o seu nome, por favor, se apresente, Patrícia. Você sabe que toda vez que você fala só Patrícia Danza, eu tenho um problema na casa dos meus pais, né? Mentira! Me diz então, o que eu tenho que falar? Eu tenho um problema, porque aí fica uma rixa entre o meu pai e a minha mãe, querendo saber qual o nome que tem mais impacto, se é o paterno ou o materno. Mas o Danza é de quem? É do pai ou da mãe? É da mãe. E do pai é qual? É Greco. Pai, beijo. Qual é o nome do seu pai, Patrícia? Ângelo Rafael Greco. Ângelo Rafael Greco, me desculpe, mas eu acho que Patrícia Danza tem uma força nominal mais impactante. Mas, para contemplar todo mundo, Patrícia Danza Greco, por favor, se apresente. Então, gente, tudo bem? Vocês já me conhecem lá de 2023. Se não conhecem, retornem os episódios, ficaram muito legais. E eu sou professora de História aqui do colégio, sou cria da casa, porque comecei como monitora e depois tive a oportunidade de entrar como professora horista, e é isso, já estou aqui, sei lá, desde 2014, 2015, por aí. Então me diga uma coisa, Patrícia, eu identifiquei 3 grandes momentos históricos, assim, gerais no filme, que são pré-Segunda Guerra e Segunda Guerra, a Guerra Fria
e dentro do período da Guerra Fria, o macartismo, que é um período específico da Guerra Fria dentro dos Estados Unidos. Aí eu queria saber de você, por onde é que você quer começar? Porque dentro do filme, a gente tem uma série de saltos temporais. Inclusive é uma construção de multitrama, em que a gente tem mais de um protagonista ao mesmo tempo. Obviamente o protagonista principal é o Oppenheimer, mas Louis Strauss é protagonista de uma fatia do enredo também. Por isso a gente pode chamar esse filme de multitrama. Inclusive porque a forma como ele constrói a narrativa, com os arcos interrompidos e intercalados, é um tipo específico de construção de roteiro, em que as histórias se entrelaçam. E a gente chama esse tipo de roteiro de multitrama. Então assim, eu fico um pouco confuso de como é melhor a gente estabelecer a linha do tempo do filme. Se é o ideal fazer uma linha do tempo cronológica, ou se é obedecer a linha do tempo do enredo e começar já lá na frente, no macartismo, e depois voltar para o pré-Segunda Guerra. O que você acha? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de cada momento. Perfeito. E aí, por que eu tô dizendo isso? Eu tive alguns alunos, né, da época ali do 8º ano, que foram assistir o filme. Ele é do ano passado, não é? 2023? É do ano passado, isso. E tive gente lá da UFRJ, né, estagiários, assim, já adultos, né, 20 e tantos anos, 30 e poucos anos assistindo, e que não tinham muita familiaridade com o tema, e eles tiveram uma dificuldade muito grande no início do filme, né. O filme, para ele engatar, para as pessoas gostarem, ir até o final, elas precisam, acho que, ter essa contextualização mínima dos 3 momentos ali, porque o filme não dá, né. O filme, ele traz os personagens já tratando de assuntos que são importantes para você entender o enredo todo da filmagem, né, e do assunto que vai ser tratado, mas eles não situam nem onde eles estão, nem a data em que eles estão, que geralmente os filmes trazem isso para dar pelo menos um alento. Então, eu acho que a gente poderia pensar cronologicamente mesmo, mas já fazendo a ponte entre os 3 momentos, para quem quiser ouvir o podcast e depois assistir o filme, já vai preparado. Perfeito. E eu acho que é interessante a gente pensar nisso, até porque a estrutura do podcast já pensa nisso. A gente vai falar um monte de spoiler, mas é isso aí, isso é vida. Só que enquanto você frui uma obra de arte, seja ela uma obra de arte visual, uma música ou um filme, existem 2 dimensões da fruição de uma obra de arte. A primeira é uma fruição imediata, em que você é impactado por aquela obra quando você vê ela pela primeira vez, e tem até uma questão de acesso emocional nesse momento, enfim, porque é a primeira vez que você vê aquilo. Mas existe um segundo momento de fruição da obra que pode se relacionar com a própria obra ou com o tema da obra, de reconhecimento. E a fruição de uma obra que você reconhece os elementos é muito mais rica porque você tem um contexto maior para entender melhor aquela obra. Então, no caso desse filme, que é uma obra de fato muito complexa, com questões de mecânica quântica, por exemplo, são assuntos muito específicos e muito difíceis. Se você tiver essa bagagem cultural, você vai entender o filme muito melhor e vai poder fruir e apreciar ele de uma forma muito mais profunda. Então eu acho que realmente vale a pena fazer isso que a Patrícia falou, de ouvir o nosso podcast. Depois que ouvir o nosso podcast, se você ainda não viu o filme, não tem problema, ouve mesmo assim e depois vai ver o filme. E se você já viu, ouve e vê de novo depois, porque você vai ter uma outra experiência. Então, vamos voltar um pouco, porque o contexto é um contexto de uma Alemanha que vai ser extremamente vingativa. Quando o Hitler assume, ele tem ideias bastante racistas e de superioridade de uma determinada raça, vou falar melhor sobre isso, mas ele também tem uma rejeição muito grande em relação ao Tratado de Versalhes, que foi assinado ao final da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha ela é bastante humilhada com esse tratado. Então, ela é culpabilizada pelo confronto da Primeira Guerra Mundial, que durou ali de 1914 até 1918. E ao final da Primeira Guerra, a Alemanha, que já está bastante destruída, ela tem que pagar uma indenização monstruosa para compensar todas as perdas, principalmente que os ingleses e os franceses sofreram. E essa Alemanha, que já estava muito destruída, ela não tem possibilidade de pagar, é alguma coisa em torno de 6,6 bilhões de libras que ela precisa pagar para esses países. Da época, né? Da época, exatamente. É uma indenização monstruosa, que ela não tinha possibilidade de pagar, a não ser se endividando ainda mais. Para piorar a situação, a indústria bélica, né, que vinha empregando muitas pessoas, ela precisou ser completamente desmantelada. Então, a Alemanha ela não podia investir nesse tipo de indústria, ela não podia fabricar mais nenhum tipo de embarcação que se voltasse a esse fim. Ela vai ser proibida depois de fabricar aviões para confronto, submarinos, tanques. Ela só pode ter um exército com 100 mil pessoas, né, com 100 mil indivíduos.
e ela perde uma série de territórios que são importantes também. Então, ela realmente sai da Primeira Guerra Mundial como a principal culpada, ou talvez como exclusivamente a única culpada. E ela tem a população, né, é muito privada de todos os recursos materiais, e até mesmo a sua moral, ela é muito rebaixada a partir do final desse confronto. Para piorar essa situação, em 1929, o mundo capitalista entra em crise por conta da depressão de 1929, que é uma quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e isso dificulta enormemente a vida dos países que dependiam muito dos Estados Unidos. E ao final da Primeira Guerra Mundial, é os Estados Unidos, né, o grande credor dessa Europa falida com esse conflito que durou 4 anos. Quando os Estados Unidos ele entra em crise, a Alemanha, que já está vivendo toda essa época de privação, ela tem a sua vida material ainda mais dificultada a ponto do seu dinheiro não valer nada. A gente tem relatos e tem imagens, né, muito tristes dessa época. Quando a Alemanha passava por períodos de frio, por exemplo, de inverno, a lenha ela era mais cara do que o valor da nota do dinheiro alemão. Então, se queimavam pilhas de dinheiro alemão para as pessoas elas conseguirem se aquecer. E em momentos de crise econômica, geralmente a gente tem a ascensão de ideologias bastante extremistas. Então, a gente tinha, de um lado, a democracia, né, o capitalismo e a democracia liberal tentando se reerguer. Então, os Estados Unidos vão fazer uso, né, do chamado New Deal, que é uma intervenção do Estado naquela economia que se pretendia completamente liberal dentro dos Estados Unidos, para que houvesse uma possibilidade das pessoas voltarem a trabalhar e voltarem a consumir. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos chegaram a um índice de desemprego nessa época de 25%, então a gente está falando de 1/4 da população dos Estados Unidos que não tinha emprego. E aí, de um lado, a gente tinha essas democracias liberais tentando se reerguer, e de outro a gente tem a ascensão de ideologias totalitárias. E dessas ideologias totalitárias a gente tem a de esquerda, que a melhor personificação é o stalinismo, então a União Soviética vai ser um país guiado por essa ideologia totalitária de esquerda, e a gente vai ter as ideologias nacionalistas totalitárias de direita, que vai ser sobretudo o nazismo e o fascismo. Então essa Europa na década de 30 é uma Europa que vai abrir espaço, sobretudo a Alemanha, para a ascensão dessas ideologias totalitárias. Então, a gente vai ter o Mussolini chegando ali ao poder em 1922 na Itália, que é um dos principais ícones fascistas. A gente vai ter o Franco começando uma guerra civil dentro da Espanha em 1936. E a gente tem o próprio Hitler chegando ao poder como chanceler, sendo nomeado, né, chanceler, que é uma espécie de primeiro-ministro na Alemanha, em 1933. E em 1934, o Hitler, depois da morte do presidente, né, da época, dentro da Alemanha, o Hitler ele se torna o Führer. Ele se torna esse também grande líder. Ideologias totalitárias, elas têm essa caracterização de um grande líder que guia toda aquela sociedade, e ele assume essa personificação e ele assume essa liderança exatamente com essa hostilidade que ele tinha em relação ao Tratado de Versalhes, que tinha deixado o povo alemão extremamente miserável, com a sua moralidade muito em baixa, e elegendo um inimigo que, para ele, eram muitos inimigos, a gente precisa lembrar disso, mas em especial os judeus. Então, o Hitler falava muito, né, de um alemão superior, um alemão que era da raça ariana pura, e eles vão fazer toda uma árvore genealógica para tentar encontrar algum tipo de ligação com o judaísmo, e dependendo dessa ligação, você era um cidadão de primeira, segunda, terceira categoria, e isso vai impactar depois as pessoas que serão enviadas para o campo de concentração, mas nesse primeiro momento aqui, eles começam a mapear, mas são os judeus, digamos assim, ainda puros, o judeu que é judeu ainda, não é o alemão que é filho de um judeu, mas não se reconhece como tal. Esses judeus, eles já vão ser tidos como os grandes algozes dessa Alemanha. Aqueles que colaboraram com a República de Weimar, eu não falei isso, né, mas é o período em que acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se torna uma república e depois ela vai se virar o Terceiro Reich, né, na mão do Führer. São esses governantes da República de Weimar que assinam o Tratado de Versalhes, e o Hitler nomeia eles como os grandes algozes da história.
Então, a gente tem judeus que cooperam com o capitalismo liberal, judeus que se mantêm muitas vezes em condições materiais melhores do que a dos alemães dessa suposta raça pura, e esses judeus são os responsáveis, inclusive, até mesmo por cooperar com a assinatura do Tratado de Versalhes. Então, essa Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial é uma Alemanha com sangue nos olhos. Sangue nos olhos, alimentado frequentemente pela fala, com uma retórica muito bem elaborada e muito impactante, cheia de ódio, né? Um ódio que naquele momento alimenta a vontade de vencer desses alemães, e ela cria um cenário mesmo de revanchismo gigantesco contra um inimigo comum. E esse inimigo comum vão ser os capitalistas liberais, serão os judeus acima de tudo, serão os ciganos, serão os comunistas, serão os negros, serão as pessoas com deficiência e por aí vai. Então eu não sei se eu consegui montar para você bem esse cenário. Montou muito bem, e você apontou algumas coisas que se relacionam com coisas que são bem importantes para mim no filme que eu queria comentar. A primeira coisa que você apontou, a Guerra Civil Espanhola, que Franco promoveu, com a qual o Oppenheimer tinha uma relação porque ele financiava os refugiados e aqueles que estavam se revoltando contra Franco. E isso, inclusive, ajudou a construir o caso de que ele era comunista porque ele estava financiando grupos através do Partido Comunista desses refugiados espanhóis. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim como Hitler elegeu os judeus, em especial, como o grande problema a ser resolvido na Alemanha, posteriormente, o McCarthy, ele elegeu os comunistas como o grande problema a ser resolvido nos Estados Unidos. E dentro desse contexto de grande clamor social, de miséria e dificuldade que a Alemanha estava passando, é muito fácil encontrar uma resposta fácil para um problema complexo, que na verdade não resolve o problema complexo, mas que faz com que as pessoas acreditem que se resolve. E isso, para mim, é aquele negócio da história acontecer em ciclos, né? É muito claro como a gente vive a nossa vida hoje em dia, né? Com a pós-verdade, com as bolhas informacionais, com uma torrente de fake news atingindo a gente a todos os dias, em todas as telas que a gente consome, sempre com respostas fáceis e simples sendo oferecidas para problemas que não são resolvíveis dessa forma fácil e simples. E eu fico me perguntando por que a gente, enquanto sociedade, continua caindo nessa mesma armadilha. Talvez você tenha alguma coisa para dizer a respeito disso, mas eu sei que é uma resposta complexa, né? Porque às vezes me parece que é preguiça na sociedade, ou às vezes me parece que um medo de encarar a realidade, de que as coisas são mais difíceis do que respostas simples e que a gente vai ter que se esforçar para criar pontes e encontrar caminhos no meio, como as democracias liberais pretendiam naquela época. Então esse é um segundo ponto que me chamou a atenção na sua fala. O terceiro ponto que me chamou a atenção na sua fala é: você estabelece 3 sistemas políticos que estavam convivendo na Europa naquele momento. Então, de um lado, a gente tinha as democracias liberais, do outro lado, a gente tinha os regimes totalitários de direita, e de outro lado, os regimes totalitários de esquerda. E dos escombros da Segunda Guerra sobrevivem 2 sistemas políticos, que já apontam para o nosso próximo momento histórico. Esses regimes totalitários de direita caem em desgraça, se desfazem, né? E sobra as democracias liberais de um lado, da cortina de ferro, e do outro lado da cortina de ferro, os regimes totalitários de esquerda. E aí eu queria que você falasse sobre isso, e já puxando aí dessa fala do Churchill, né, no final da Segunda Guerra, quando ele fala que se poderia desenhar no mapa uma cortina de ferro, e de um lado as democracias liberais, que a gente deveria proteger, e ele falando, né, enquanto o chefe de Estado britânico da Grã-Bretanha, e do outro lado esses regimes totalitários que deviam ser combatidos, e chamando os Estados Unidos à responsabilidade, que se concretiza no Plano Marshall, né, que era importante para os Estados Unidos executar naquele momento, até porque se ele não financiasse, não erguisse aquelas democracias liberais que estavam acabadas ali na Europa, ele não ia ter essa zona de influência toda para exercer, repetindo aquele momento pós-Primeira Guerra, né? Que ele também financiou a Europa, também para manter a sua zona de influência. Vamos lá, se eu lembro dos 3 pontos. Em relação ao primeiro deles, essa questão do Oppenheimer, tentando situar um pouco ele, né? O Oppenheimer nasce em Nova York, ele é um judeu, ele é filho, né, de judeus que vão para os Estados Unidos. Ele já nasce nos Estados Unidos, ele era brilhante, né? O Oppenheimer, ele se forma em Harvard em 3 anos, se eu não me engano, e depois ele vai fazer as pós-graduações dele, como ele quer estudar ali a teoria, na verdade, da física, acaba não tendo isso nos Estados Unidos, ele vai para a Europa, vai para Cambridge, depois ele vai para a Alemanha, e acho que é importante a gente situar que ele é um cientista que tem essa preocupação social muito patente nele. Então, ele escuta, né? O momento que ele volta para os Estados Unidos, ele escuta e ele vê o que está em volta dele.
E esse cenário da destruição, né, dos Estados Unidos a partir da quebra da Bolsa de Valores e a tentativa dos Estados Unidos de se reerguer a partir do New Deal é acompanhado pelo Oppenheimer, é acompanhado por aqueles estudantes do Oppenheimer. Então ele tem essa escuta muito cautelosa em relação às necessidades dos estudantes e em relação às necessidades materiais das populações tanto europeia quanto dos Estados Unidos. E isso é ainda mais alimentado e nutrido no Oppenheimer a partir do momento que o Hitler sobe ao poder. Então, quando o Hitler sobe ao poder, a preocupação dele com a perseguição que está sendo feita à esquerda de forma geral e aos judeus de forma especial, em vários momentos você percebe isso no filme. E é justamente essa preocupação que faz ele abrir essa escuta grande para os alunos e ele começar a olhar para os direitos dos trabalhadores, para os sindicatos, para o que está acontecendo na Espanha, como você citou, e a necessidade de ajudar essas pessoas que estão em guerra civil lá. E ele faz isso a partir do Partido Comunista. Isso não quer dizer que ele tenha apreço pelos comunistas, mas ele também não tinha rejeição que as outras pessoas já tinham naquele momento. Ele estava aberto. E ele se intitula isso no momento que ele está naquela comissão ali, sendo averiguado, que é o segundo momento que a gente vai tratar, ele se diz que ele é absolutamente um democrata liberal. Então, ele está à disposição para escutar todas as necessidades e demandas de todos os lados e escolher a que lhe parece, né, a mais humana de todas. E aí a gente precisa pensar que nesses Estados Unidos que estava tentando se reerguer, junto com o New Deal, surgiam vozes que clamavam por direitos de trabalhadores, os sindicatos vão ganhando força novamente nesse período. Então, todo esse primeiro momento do filme que é retratado tem relação direta com a crise de 29 e tem relação direta com o que está acontecendo na Europa, seja no leste europeu, pensando ali no stalinismo, seja na ascensão do nazifascismo na Europa ocidental. O Oppenheimer está no meio disso tudo e ele está antenado com isso tudo. Isso é o que é mais interessante. Ele está vendo o que acontece lá fora, ele está preocupado com a ascensão do Hitler, ele está preocupado com todas as perseguições que já começavam naquele período e ele também está entendendo todas as dificuldades que os Estados Unidos estão passando naquele momento por conta da quebra da Bolsa de Valores e que é preciso dar espaço para essas vozes que estão tentando encontrar meios de se reerguer nessa luta aí de sobrevivência, né? Porque a gente pode falar em sobrevivência. Isso que você acabou de falar é tão interessante na medida em que corrobora muito do que eu estava falando antes, né? De que as coisas não são tão simples, não é preto no branco, porque é um cara que era profundamente humano, era um cara que era profundamente empático, estava preocupado com a sociedade, estava preocupado com as pessoas que estavam com necessidades, preocupado com essas pessoas em situação de vulnerabilidade, e ao mesmo tempo é o cara que possibilitou que existisse a bomba atômica. E talvez seja por isso que o cara é tão perturbado, porque ao mesmo tempo em que ele possibilitou a existência da maior arma de destruição em massa da história, ele é um cara que se preocupa com o outro. E, a princípio, essas duas coisas não são convergentes, não são nem cabíveis dentro de uma mesma pessoa, porque a gente imagina que o cara que inventou a bomba atômica é um psicopata, né? Só pode ser um psicopata. Não pode ter empatia por outra pessoa. E, ao mesmo tempo, a história dele mostra que ele era um cara extremamente empático, através das ações que ele teve ao longo de toda a vida. Quer dizer, como entender que esse não é um personagem excepcional para ser retratado cinematograficamente, né? O cara é dois opostos. O cara, ao mesmo tempo, é epítome da democracia liberal, que ouve todo mundo e dá espaço para todo mundo e tenta atender às necessidades de todo mundo, e, ao mesmo tempo, é o cara que provocou a morte de pelo menos 220 mil pessoas com a explosão de 2 bombas atômicas. Exatamente. E o segundo ponto que você trouxe, né, a questão das fake news, que é uma preocupação do nosso mundo hoje, né, extremamente atual, eu acho que, Alberto, quem manipula as fake news, isso está dentro da definição, né, do conceito de fake news. Fake news precisam ser informações manipuladas de maneira intencional, né? A questão da intencionalidade, ela está dentro do escopo do que a gente entende por fake news. Infelizmente, as pessoas que manipulam essas informações, elas aprenderam que nós talvez sejamos seres muito mais passionais do que racionais, né? Isso é um conflito que a gente precisa o tempo todo dosar dentro de nós. A questão da passionalidade e a questão da racionalidade. E eles aprenderam que essa passionalidade, ela está relacionada aos nossos afetos.
e eles aprenderam a mobilizar os nossos afetos, né? Então, por isso, informações falsas, elas se propagam de maneira tão virulenta, né? Elas se propagam de maneira tão rápida e intensa, né? Muito mais do que a verdade. Porque a verdade é isso, a verdade é complexa. A verdade envolve muitos olhares, a verdade envolve muitas perspectivas, a verdade envolve debate, envolve reflexão, envolve pontos de vista e envolve a nossa capacidade de escutar o outro. A mentira não. A mentira, ela faz um recorte da realidade. E ela faz um recorte de acordo com o que eu sinto e com o que eu vejo. Então, tem coisa melhor do que você acreditar em determinada coisa e, de repente, você receber no seu celular, nas suas redes sociais e na sua pesquisa no Google, porque aí a gente precisa falar de algoritmos também, né? Você só receber informações que alimentam e que validam aquilo que você acredita? Porque gera lucro? É tão fácil viver assim, é tão fácil viver acreditando só nos próprios recortes. Então, eu acho que essa ciclicidade a que você se referiu, as coisas nunca acontecem de maneira igual, mas elas nos lembram determinados pontos do passado que se assemelham muito. É claro que os tempos históricos são diferentes, então há diferenças em relação a isso, para pior ou para melhor, dependendo, mas há muitos pontos de semelhança justamente porque somos nós. Nós continuamos os mesmos. A gente continua nessa luta quase que degradante em alguns pontos entre a racionalidade, os afetos e o que a gente precisava, acima de tudo, alcançar, que é o equilíbrio entre isso. A gente não tem que diminuir a existência de nenhuma dessas partes, mas a gente precisa harmonizar essas duas coisas. Então, eu acho que o problema das fake news está aí, é um problema que eu acho que vai perdurar durante bastante tempo. É um problema que envolve todos os setores, aí essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e aí você pensa como é que no meio disso tudo tem fake news sendo espalhadas sobre essa situação. A gente vê o conflito entre Ucrânia e Rússia, a gente vê o conflito entre Israel e a faixa de Gaza, e o Hamas e os palestinos, e a gente tem fake news de todos os lados se alastrando. E a gente também teve fake news sobre Oppenheimer. Com a saída do filme, a gente também teve uma série de bobagens sendo ditas, né, em relação a ele. E você tocou num ponto crucial. Ele é uma pessoa muito complexa para a gente entender, como são todos os cientistas. Então, a gente poderia falar do Oppenheimer como a gente poderia falar de tantos outros cientistas que são retratados pelo filme, como Lawrence. O Lawrence fica chateadíssimo, porque ele talvez não possa incluir o Oppenheimer, que é uma mente brilhante, dentro do projeto dele experimental, porque o Oppenheimer dá abertura para os estudantes, sabe? Que é algo primordial, uma ação primordial do professor. Existe, claro, uma questão ali de conhecimento que a gente tem que assumir, a gente não tem que botar em pé de igualdade mesmo, mas a gente precisa abrir espaço para os nossos alunos e aprender com os nossos alunos e principalmente tratar o aprendizado como um processo de mediação. E aqueles alunos ali, eles estavam sedentos, os jovens são os grandes transformadores. Eles estavam sedentos por ver um país se reerguer e trazer alternativas para aquele modelo econômico que tinha levado à grande crise de 29, que tinha arruinado os Estados Unidos. E o Oppenheimer, ele percebe isso, ele dá espaço para isso. E o Lawrence fica chateadíssimo, porque para o Lawrence o que importava era a ciência unicamente. Enquanto para o Oppenheimer, ele estava pensando ciência junto com aqueles alunos, mas ele estava agindo politicamente no mundo. Porque a gente age politicamente até quando a gente se omite. E o que o Oppenheimer estava fazendo era não se omitir. Ele estava dando espaço para aqueles alunos que estavam lutando por uns Estados Unidos melhor. E isso tem tudo a ver com o contexto da época, tanto do que estava acontecendo nos Estados Unidos, como o que estava acontecendo na Europa como um todo. Are you familiar with the fact your husband was making contributions to the Spanish Civil War as late as 1942? I knew that Robert gave money from time to time. Tem um terceiro ponto que você pediu para eu falar, né, do pós-guerra. Churchill, isso. Então, e aí a gente vai dar um salto em relação à Segunda Guerra Mundial, que eu acho que a gente vai voltar em algum momento para falar como a bomba atômica foi construída e o próprio projeto Manhattan. Mas o segundo ponto em que o filme mostra, e agora me lembra, eu acho que é em preto e branco, né? Então, tem muita discussão a respeito do que é preto e branco e o que é colorido, né? No início do filme, a primeira cena é com o Oppenheimer e tem escrito uma legenda ali embaixo, fissão. E aí corta pro Strauss e é em preto e branco e tá escrito 2, fusão.
Então, a forma como eu entendi é que as cenas em preto e branco são as cenas pertencentes à trama dos Stross, com esse arco dramático que forçava pela construção da bomba H, da bomba de fusão nuclear, enquanto a trama colorida era a trama cujo protagonista é o Oppenheimer, que criou as condições para a criação da bomba de fissão nuclear, que tem um potencial destrutivo menor, né? A bomba de fusão nuclear tem uma carga de explosão de cerca de 1000 vezes mais do que a bomba de fissão nuclear. Então eu acho, é a minha visão, né, a minha interpretação, que o preto e branco não se refere à Segunda Guerra, mas o preto e branco se refere a essa trama dos Stross. Perfeito. Então, a gente tem nesses 3 momentos, né, que são retratados pelo filme, o primeiro, que a gente já falou, o segundo momento, que é pós Segunda Guerra Mundial, que a gente já está no contexto da Guerra Fria, a gente já está no contexto do macartismo, como você falou. O McCarthy, ele foi um senador dentro dos Estados Unidos e ele promoveu uma verdadeira caça às bruxas ali dentro. E esse contexto de caça às bruxas, quem são as bruxas nesse caso, né? São os comunistas, são os vermelhos. E esse contexto é um contexto em que, durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética lutam juntos para conter os nazistas. Itália, ela já tinha virado a casaca, né? A Itália já tinha precisado assinar um acordo de rendição, então não vou me referir a ela nesse momento. Quem persistia ali eram os japoneses e os nazistas, e quem uniu forças, né, para debelar esses 2 inimigos, mas sobretudo os nazistas, foram 2 grandes potências, né, 2 superpotências com ideologias completamente diferentes. Então, a União Soviética com o comunismo, ou com o que a gente pode dizer ali de o socialismo que realmente existiu, e a outra superpotência, os Estados Unidos, defendendo ali o capitalismo e as democracias liberais. E esse mundo, após Segunda Guerra Mundial, se vê sendo dividido por essas 2 potências, porque eles se uniram enquanto eles tinham um inimigo comum, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né, aquela frase clássica. E depois que acaba o conflito, a rixa, ela se estabelece entre essas 2 ideologias. Então, o mundo, de fato, é dividido por essa cortina de ferro. Desculpa, vou fazer só uma colocação. A União Soviética e os Estados Unidos entraram na guerra em 42, depois do início da guerra. Existe uma leitura de que eles só entraram na guerra porque eles entenderam que as zonas de influência deles na Europa estavam sendo ameaçadas por esses regimes totalitários de direita, né? Pelo nazifascismo em geral. Então, mais do que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, eu acho que também tem uma questão de vamos dividir a Europa, já desde esse momento, entre a minha zona de influência e a sua zona de influência, porque se esses caras crescerem, é capaz de nem ter as nossas zonas de influência e, eventualmente, nem ter a gente. Isso, exatamente. E aí, essas 2 ideologias que são concorrentes aí nessa influência no mundo, e quando a gente fala influência no mundo, a gente está falando de influência cultural, a gente está falando de influência política, a gente está falando de influência econômica também. E a gente está falando de armas de destruição, de corrida armamentista, de corrida espacial, de você mostrar para o mundo ali qual era a melhor ideologia para quase dominar o mundo. Eu acho que a ideia é essa. Cada um ali estava concorrendo para mostrar que era melhor o outro, e quem conseguisse mostrar que era melhor que o outro conseguia expandir a sua zona de influência, quando não expandir a sua própria extensão territorial, né? A partir ali no caso da União Soviética, sobretudo, de anexação de novos territórios a essas unidades soviéticas ali dentro desse grupamento maior. E aí essa segunda parte do filme, que o Oppenheimer, ele está sendo questionado, ele está justamente sendo questionado por essa humanidade dele, e que ele está sendo ali completamente destituído da historicização da figura dele. O que significa isso? Significa que estão tirando o Oppenheimer do contexto em que ele estava dando escuta para os alunos e ele estava ajudando a resistência dentro da Guerra Civil, por exemplo, da Espanha, contra um novo ditador que estava se reerguendo também na Europa. Então, eles tiram as ações do Oppenheimer de dentro do contexto e eles olham com um recorte como se o Oppenheimer ele pudesse, sim, já naquela época, ser um simpatizante do comunismo e ter se transformado em um espião soviético dentro dos Estados Unidos. Porque o macartismo é exatamente isso, é uma caça às bruxas nos Estados Unidos de possíveis espiões, de possíveis sementes que pudessem florescer e espalhar, né, novas sementes, fazendo com que o comunismo virasse uma realidade dentro dos Estados Unidos.
Então, ele está sendo questionado de maneira muito arbitrária por aquele promotor, que eu não vou lembrar o nome dele no filme. Eu acho que é Ross, se eu não me engano. Alguma coisa Ross. É, isso mesmo, Ross. E ele não consegue nem terminar a fala dele. Ele está tentando ali ler o relato dele sobre todos os acontecimentos e cada vez que ele cita o irmão dele, cada vez que ele cita o alemão com quem ele se encontrou, o professor, ou que ele cita a esposa que participou do Partido Comunista, cada momento desse é tirado do contexto em que estava, que a gente tem que pensar que é o contexto da década de 30, com tudo que a gente já falou, e é usado contra ele para tentar tirar, no final, a certificação de segurança que ele tinha. Porque a história toda é essa, né? É tirar dele a certificação de segurança que dá acesso a ele a informações de sigilo dentro do governo dos Estados Unidos. Então, ele, que era o grande cientista, a grande voz da ciência que se ergue após o final da Segunda Guerra Mundial, porque são as bombas atômicas que ele desenvolveu num período de 3 anos, né, junto com outros cientistas, que colocam fim completo ao conflito, fazendo com que o Japão, que não queria se rendesse depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, e ele passa a ser a voz científica mais respeitada dos Estados Unidos, começam a colocar sobre ele uma suspeita, uma capa de suspeita, como se tudo, desde o início, tivesse de maneira premeditada sendo tecido por ele para passar informações para o maior inimigo dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, que eram os comunistas e a União Soviética. O que é muito irônico, né? Na medida em que muitas pessoas fazem a leitura histórica de que as bombas, na verdade, não foram voltadas para o Japão, mas sim foram um aviso para a União Soviética do que aconteceria com eles se eles atacassem algum território sob a influência dos Estados Unidos. Inclusive com a questão da OTAN, né, que foi criada ali naquele contexto, além do Plano Marshall. Exatamente. Essa questão da bomba atômica, a gente tem algumas vertentes de tratamento, né, do significado de se jogar a bomba atômica, e a gente não tem plenamente um consenso, né, entre os historiadores, entre os cientistas políticos, de por que aquela bomba atômica foi jogada. Mas a gente lida aqui com os fatos. E o fato era, o Hitler já tinha se matado, junto com a esposa dele. Berlim, né, já tinha sido tomada pelos russos. Os russos chegaram a Berlim, colocaram a sua bandeira soviética lá no parlamento alemão. Eles não conseguem capturar. A gente já tem todo ali um processo de negociação dos cientistas, né, para as suas rendições e para as suas migrações para outros países, para que eles não sofressem os julgamentos por crimes, né, cometidos contra a humanidade que vão acontecer depois. Então, esses russos também estão chegando aos campos de concentração, eles estão vendo os horrores do Holocausto. A Alemanha é completamente bombardeada ao final da Segunda Guerra Mundial, então ela também está completamente destruída. E dentro desse cenário, a gente tem o Japão ainda resistindo. E aí, por que o Japão estava resistindo? Ele acreditava que ele ia conseguir continuar combatendo sozinho todos os aliados, né? A Segunda Guerra Mundial ele é dividida ali em países que vão compor o eixo e os países que vão compor os aliados. Óbvio que não. Só que eles não queriam vivenciar o que, por exemplo, a Alemanha tinha vivenciado com o Tratado de Versalhes na Primeira Guerra Mundial. Então, o Japão, ele não queria se render e ser culpabilizado exclusivamente, ou pelo menos junto com a Alemanha, em relação ao grande conflito da Segunda Guerra Mundial, que matou, gente, de 50 a 80 milhões de pessoas. Dessas 50 a 80 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, a gente não tem a cifra certa de russos, né? Os russos foram extremamente importantes para conter os alemães, mas fala alguma coisa em torno de 15, 20, chegando até a 30 milhões de russos morrendo durante esse conflito. O Japão não queria arcar com isso sozinho. Então, ele queria negociar, de alguma maneira, as cláusulas de um tratado de rendição. Existia a possibilidade dos russos invadirem a Manchúria e conseguirem ali fazendo com que os japoneses recuassem. Existia a possibilidade de um ataque e de uma investida sobre o Japão em termos terrestres mesmo. O Japão também estava sendo muito bombardeado pelos aliados. Então, alternativas existiam, mas se escolheu a bomba atômica. E aí existe uma fala no filme em que o secretário de segurança está conversando com Oppenheimer, com outros cientistas, com generais, com toda a cúpula ali decisória da questão, e ele diz que a bomba atômica pode ajudar para que os soldados americanos voltem para casa e mais vidas não sejam perdidas naquele conflito. Isso procede? Procede, de fato. A bomba atômica, quando caiu, ela mata aí 110 mil pessoas. Quando as duas bombas caem, depois essa cifra aumenta muito por conta da radiação que vai matando também.
E o conflito termina 3 dias depois que a bomba de Nagasaki ela é jogada, ela é atirada. 3 dias depois o Japão realmente se rende, mas foram 220 mil pessoas que morreram por conta da bomba atômica. Então, a historiografia, ela se divide ali. Era realmente necessário ou não era necessário para terminar o conflito? Ou o que os Estados Unidos queria era mostrar o seu poder atômico para a União Soviética. Porque desde o início, toda a discussão em torno da energia nuclear e da bomba atômica não é dividida com os russos, mesmo os russos sendo aliados dos Estados Unidos dentro desse conflito. E essa é uma questão porque o Oppenheimer achava importante dividir com os aliados, porque ele entendia que depois que a guerra terminasse, quem dominasse essa tecnologia seria, objetivamente, o dono do mundo, né? Porque domina a tecnologia não só em termos bélicos, mas em termos de geração de energia, e aquele que domina a tecnologia de geração de energia mais eficiente é aquele que tem capacidade de gerar mais tecnologia e, por isso, dominar intelectualmente as outras nações. E o Oppenheimer, ele tinha plena também noção de que uma guerra nuclear ia acabar com o mundo, né, e acabar com a nossa existência. Então, compartilhar com os russos o que estava sendo desenvolvido era mostrar para os russos que não vamos entrar nessa guerra. Se a gente entrar nessa rixa e cada um começar a apertar o seu botão, vai acabar o mundo. Que é o que se chama de destruição mútua assegurada. Destruição mútua assegurada, exatamente. E é, inclusive, um dos motivos que leva a gente ao terceiro momento histórico do filme, que é a rejeição e a tentativa, né, o tempo todo do Oppenheimer, de não aprovar a ideia do desenvolvimento da bomba de hidrogênio. Porque a bomba atômica ali chegou a 15 mil toneladas de dinamite, ela explode a 500 metros ali acima de Hiroshima, e a temperatura chega a 5 mil graus Celsius. Então, as pessoas nem sabem o que aconteceu, elas derreteram. Literalmente, elas derreteram quem estava ali naquele ponto. E a bomba de hidrogênio são quantos mil a mais do que a... É 1000 vezes mais. 1000 vezes mais do que isso, né? Então... Passa de quiloton para megaton. Então, você imagina a bomba de hidrogênio sendo desenvolvida. E aí, o que o Oppenheimer diz é que se os Estados Unidos desenvolverem uma, os russos vão desenvolver a outra. Que é o que aconteceu de fato. E é o que aconteceu de fato, porque a questão da bomba atômica, os Estados Unidos desenvolvem em 45 e em 49, a Rússia, né, a União Soviética, estou falando da Rússia, a União Soviética, ela desenvolve também a bomba atômica. E essa corrida armamentista, associada com a corrida espacial, é a grande preocupação do Oppenheimer, porque aí a gente está falando de bombas que serão atiradas dentro de foguetes. E aí, quando a gente vê a corrida espacial, é justamente para cada país mostrar para o outro, para o bloco de influência do outro, que eu tenho o foguete mais potente. E se eu tenho a bomba atômica e eu tenho o foguete, eu posso mandar para onde quiser. Então, essa é a discussão que gira em torno do segundo e do terceiro momento retratados pelo filme, em que o Strauss, ele está passando por uma sabatina do Senado, se eu não me engano, americano, para que ele assuma um cargo dentro do gabinete, e nessa sabatina a gente começa a descobrir que o Oppenheimer, depois que termina a Segunda Guerra Mundial, com essa voz validada pela população americana por conta do desenvolvimento da bomba atômica, faz com que ele assuma um programa dentro de um instituto, ele seja o diretor dentro desse instituto, que o Strauss queria muito que desenvolvesse, né, a bomba de hidrogênio, e a rivalidade dele com o Strauss em relação ao desenvolvimento dessa bomba de hidrogênio vai fazer com que ele vá parar naquele comitê. Eles falam o tempo todo que não é um julgamento, mas aquilo é um julgamento, né? Ele não é um julgamento com os protocolos da justiça, seguindo todos os protocolos da justiça, mas aquilo é um julgamento moral, claro, da figura dele, Na verdade, é um julgamento despido de todos os direitos que ele poderia ter como réu, né? Ou seja, é um julgamento ainda mais cruel. Perfeito, exatamente, exatamente. Do you understand what I'm getting at? I do. Why don't you answer it Because I that way? don't like your phrase. Eu queria fazer um paralelo entre a caça aos bruxas do macartismo contra os comunistas e a Inquisição contra os judeus e os cristãos novos. Porque muitas pessoas que não eram comunistas eram indicadas como comunistas por questões de rixas pessoais ou rixas profissionais, enfim. E aí essas pessoas caíam em desgraça muito rápido, assim como hoje a gente tem muita gente caindo no ostracismo por conta de cancelamentos. E isso levava, de fato, a uma derrocada completa da vida da pessoa, assim como na Inquisição a gente também tinha isso, de denúncias motivadas não pela ideologia, mas sim por motivos pessoais. Então, aí a gente chega de novo na questão da mobilização dos afetos, né?
E a gente chega de novo nessa incapacidade do ser humano de harmonizar a racionalidade e as suas paixões. Essas rivalidades pessoais que acabam gerando denúncias, por vezes, infundadas, e aí, olha só, eu não estou legitimando que as denúncias sejam fundadas, né? Eu não estou legitimando isso. Eu estou querendo dizer que dentro da lógica do período, vamos lá para a lógica da Inquisição. Uma pessoa que denuncia um cristão novo, né? Alguém que se converteu ao catolicismo, que tinha sido judeu e que está praticando Shabat, por exemplo, escondido dentro da sua casa, eu não estou defendendo que é legítimo, né, que ele deveria fazer isso. Mas dentro da lógica daquele momento, aquela pessoa está cometendo uma heresia. Então, ela denuncia aquela pessoa, vai passar por aquele julgamento, né, cruel, aquela quantidade absurda de torturas, né, que você confessa até o que você não fez. Enfim, isso é um ponto. O outro ponto é porque eu não gosto do meu vizinho, porque eu acho que aquela mulher está olhando para o meu marido, porque o filho dela bateu, deu um cascudo no meu filho, e eu vou lá, denuncio, sem eu ter visto nada. É esse ponto aí que eu estou falando. Isso aconteceu o tempo inteiro na humanidade. Todos os momentos em que nós vivemos regimes em que determinados grupos eles possuem limitações de existência e de censura, a gente tem sempre pessoas prontas para fazer denúncias infundadas. E aí isso não está só na Inquisição, isso não está só no macartismo, isso está na ditadura militar, por exemplo. Isso está dentro da guerra civil que houve na Rússia, na época que os bolcheviques assumiram o poder, em 1917. Isso houve na guerra civil dentro da Espanha, como a gente citou. Isso houve em diversos momentos. E isso existe no seu condomínio hoje, né? Se você achar que o seu síndico, por exemplo, ele tem uma preferência por um grupo do condomínio, você vai lá e faz uma denúncia infundada, e aquele cara vai receber uma multa. Se por acaso o seu condomínio não tiver câmeras, ele não vai conseguir lutar, não vai conseguir mostrar que ele não fez aquilo. Enfim, isso acontece o tempo todo. Mas, em especial, a comparação que você fez, é interessante a gente pensar no que é a figura da bruxa, né? A figura da bruxa é a figura daquilo que a gente não entende ou a gente não quer entender. E para quem a gente não quer dar espaço. Então, a bruxa na Inquisição, seja da Idade Média ou do início da Idade Moderna, que pode ser uma cristã nova, ou ela pode ser apenas uma mulher de fato católica, que acreditava de fato no catolicismo, mas conhecia as propriedades medicinais das plantas, e era necessário para curar aquelas pessoas quando a medicina ainda era uma prática tão restrita. E quem vão ser essas bruxas no macartismo? Vão ser exatamente essas pessoas que, de alguma maneira, incomodavam. E, às vezes, o incômodo, ele é pessoal, ele é uma rixa de cargo, simplesmente dentro da política, porque o macartismo ficou muito conhecido por conta das pessoas dentro do governo que foram acusadas de serem espiãs. E quando você desenvolve uma opinião pública em relação à existência de um inimigo, é muito difícil você levar essas pessoas a um julgamento justo. Não existe julgamento justo. A opinião pública já foi criada, já foi nutrida e o julgamento, ele já foi feito. Você só segue os ritos típicos ali da justiça para você dizer que determinada pessoa ela é culpada ou é inocente e, no final das contas, ela é culpada. E no caso do macartismo, as pessoas perdiam o emprego muito antes de irem para qualquer julgamento, né? E isso alimenta um grau de desconfiança em relação a todo mundo que até você, que não tinha essa visão tão parcial das coisas, você começa a temer o que você não conhece por conta da generalização do medo do que você não sabe ou do que você não compreende. You know he's never once said that he regrets Hiroshima? He'd do it all over. Why? Because it made him the most important man. A gente vê ao longo do filme vários dos grandes nomes da ciência da época, né? Se não todos. Entre eles, a gente vê o Einstein. E o Einstein teve um papel muito grande na criação da bomba atômica, mesmo que ele tenha se furtado de participar do Projeto Manhattan, quando convidado pelo Oppenheimer para fazer a conta matemática de se aquela reação em cadeia que eles iam começar ia acabar gerando uma fissão nuclear que ia destruir tudo, né? A participação dele foi que um outro cientista escreveu, o Szilard, dizendo o que os alemães estavam fazendo em termos de pesquisa atômica, quais que eram as implicações disso e o que os Estados Unidos devia fazer, de medidas que ele devia tomar para
competir com essa pesquisa atômica que estava sendo desenvolvida pela Alemanha. Só que quem assina essa carta é o Einstein, porque o Einstein tinha todo o peso político que o nome do Einstein carregava e que o Szilard não tinha. A pergunta é, o Einstein era o cientista-mor daquela época, foi um posto que eventualmente o Oppenheimer assumiu como cientista-mor do mundo ocidental. E o final do filme é muito bonito porque tem aquela conversa dos dois e a cena lá no futuro do Oppenheimer, enfim. E o Einstein tinha um entendimento muito claro do seu papel político no mundo enquanto grande voz da ciência, que ele ajuda o Oppenheimer a ter. E às vezes eu tenho a sensação de que nesse filme o Einstein é meio que um mestre dos magos ou uma voz da consciência do Oppenheimer, porque ele sempre aparece sozinho com o Oppenheimer. Ele nunca está em relação com mais ninguém, é sempre só com ele, e é sempre falando coisas que são sempre insights muito importantes para a formação do Oppenheimer enquanto personagem histórico, né? E eu queria saber de você, como que você vê esse posicionamento desse grande cientista nesse momento histórico? Um posicionamento, inclusive, de que ele se arrepende posteriormente na vida dele. O Einstein se arrepende? É. Não sabia. Ele se arrepende do posicionamento dele durante a... De ter escrito a carta. Ah, de ter escrito a carta. Tá, entendi. Quer dizer, de ter assinado a carta, né? Faz todo sentido. Eu acho que, assim, não tenho propriedade nenhuma para falar, conheço muito pouco da vida do Einstein, mas vou falar pelo que eu já assisti, pelas biografias, né, que eu já vi, pelos documentários e pelo pouco que eu sei da figura dele. Eu acho que o Einstein, por ser tão brilhante, ele sabia muito bem das consequências de toda descoberta científica. E a ciência, ela tem o seu uso muito dirigido de acordo com a política que faz uso dela. Então, não existe possibilidade de desenvolvimento científico sem política, sem você pensar politicamente. E o Einstein, ele tinha entendido, né, que todas as descobertas dele, e a gente tem que pensar que o Einstein também está dentro daquele contexto da segunda Revolução Industrial e depois, né, da terceira Revolução Industrial. Ele sabia para onde a humanidade estava indo. Ele sabia que o potencial de desenvolvimento prático do que era teórico, do produto dessa ciência, ele era um potencial ilimitado, praticamente. Então, o Einstein já tinha visto o grau de destruição da Primeira Guerra Mundial. E se a gente olhar para a Primeira Guerra Mundial, a gente está falando de um conflito ali de tete a tete, né, na Guerra das Trincheiras, mas a gente está falando de um final de conflito que vai ser muito dirigido pelo desenvolvimento armamentista que vai se dando ao longo da Primeira Guerra Mundial. Então, o gás, por exemplo, né, que vai ser tão letal. As descobertas dos átomos, a descoberta da química, ela é feita com um determinado propósito. Mas durante uma guerra, você usar aquele gás para você matar pessoas, ou como foi usado nas câmaras de gás também, você dá um outro uso, vai depender do governo e do uso político que você quer fazer daquilo. Então, Einstein acompanhou isso, Einstein acompanhou o grau de destruição causado por um tanque, por exemplo, como o cálculo da física era feita para que o impulso de um canhão pudesse ser maior e alcançar um determinado ponto durante uma guerra e levar a uma destruição maior. Os aviões são tão fundamentais hoje em dia que vão ser utilizados nesse conflito da Primeira Guerra e que o Einstein já estava enxergando que os conflitos da Primeira Guerra de avião com avião são conflitos praticamente individualizados, né? Um avião contra o outro avião, você sacava uma pistola e você ficava atirando no piloto que estava no outro avião. E o Einstein já estava enxergando que as bombas seriam jogadas por esses aviões. Então, eu acho que o Einstein, ele era uma pessoa tão consciente do momento em que ele vivia quanto o Oppenheimer era. E ele chegou a um ponto em que ele percebeu que a ciência que ele desenvolveu dentro do mundo que existia naquele momento, que era um verdadeiro barril de pólvora, um mundo que estava se desenvolvendo industrialmente muito rápido, com uma cobiça também muito ágil, eu acho que ele percebeu que a bomba atômica ela teria um grau de destruição de forma nunca antes imaginada, mas que o grau de destruição do nazismo poderia ser maior. Então, acho que ele entendeu ali, porque se a gente pensar não existisse na história, estou fazendo aqui especulações, tá? O Hitler, ele queria escravizar o mundo inteiro. Ele queria um espaço vital para desenvolvimento da raça ariana e o restante do mundo ser escravizado. Começaria pelo leste europeu, mas a ideia do Hitler era se expandir de maneira ilimitada. E eu acho que a preocupação do Einstein foi nesse sentido. A bomba atômica ela é muito ruim,
mas na mão de determinados governos pode ser a destruição da humanidade como um todo. Então, talvez a gente tenha que pensar em desenvolver a bomba atômica aqui nos Estados Unidos para a gente tentar conter essa força que é pior do que o que os Estados Unidos pode desenvolver. Não sei o que fez ele mudar de ideia, mas o que deve ter feito ele mudar de ideia foi os Estados Unidos, como a gente falou, fazerem uso da bomba atômica sem ter a necessidade de fato utilizá-la. Maravilha. Eu gostei muito da sua resposta. Só viajei aqui. Não, mas você viajou, mas é claro que a representação do Einstein no filme é uma representação ficcional, né? Assim como todos os outros. Mas as frases do Einstein sempre nesse sentido. E o que você fala, assim, remete muito à construção do personagem no filme também, né? E a gente sabe que por mais que seja um filme ficcional, o Nolan, que é o diretor desse filme, né? Ele tem quase que uma obsessão por representar as coisas da forma mais fiel possível. Ele contrata times de cientistas e time de historiadores para fazer as coisas da forma mais fidedigna dentro dos roteiros dele, enfim. Claro que ele adiciona camadas e camadas e camadas de técnicas cinematográficas, né? Mas ali no fundo é sempre o que ele entende que é a realidade. Maravilha, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês sempre. Eu me senti muito honrado com a sua presença porque, tô falando sério, porque o seu conhecimento é incrível e eu adoro conversar com você. Agora me diga, você tem alguma dica para os nossos ouvintes que seja ou estrito senso ou lato senso, alguma coisa mais para aprofundar no tema Oppenheimer, ou uma coisa mais lateral que toque em algum dos temas que a gente falou? Alberto, eu acho que sim. Vou insistir nisso, que os ouvintes, eles escutem o podcast sobre o jogo da imitação, que eu acho que tem tudo a ver com esse filme. Estão tratando, né, de períodos ali muito próximos, assim como Estrelas Além do Tempo. Então, eu acho que são 3 filmes que se complementam. Então, não vou muito longe, não. O Zona de Interesse também é um filme muito perspicaz, né, em perceber essa capacidade que o nazismo teve de desumanização do inimigo. E quando a gente fala dessas denúncias, né, como a gente conversou ao longo desse podcast, de denúncias que são feitas em relação a pessoas que cometem ou não cometem o crime, que é visto como crime dentro daquele contexto histórico, mais uma vez, não que eu esteja vendo como legítimo, o Zona de Interesse, ele marca muito bem essa posição, como você é capaz de se destituir completamente da sua sensibilidade em relação ao outro, né? Ao seu irmão. E aí, irmão, no sentido de que é a mesma espécie. Mas tem uma fala do Roosevelt. E eu acho que ele meio que está convencendo a nação americana de que é preciso, né, entrar na guerra. E a nação americana também, depois do que aconteceu em Pearl Harbor, ela estava ali muito ávida para que isso acontecesse. E ele fala que a gente só vai atingir o grau máximo de humanidade quando a gente entender que a dor de um é a dor de todos. Né, que o sofrimento de um é o sofrimento de todos. E a gente está tão longe disso. A gente está tão longe, sabe, enquanto humanidade. E aí a gente precisa repensar, inclusive, o que é ser humano. A gente tem uma idealização do melhor que a gente pode ser, mas a gente está muito longe disso. Então eu acho que o Zona de Interesse é um filme que caracteriza muito bem essa destituição da sua compaixão, da sua empatia em relação ao outro. Então, agora a gente vai ouvir um trecho do filme e a gente volta com o Albert. Muito obrigado novamente, Patrícia, pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Sempre. We were in a race against the Nazis. And now the race is against the Soviets. Not unless we started. Robert, they just fired the starting gun. Estamos aqui para o segundo bloco do nosso episódio sobre Oppenheimer e, como prometido, temos ele, o nosso especialista em física, Moré Albert Salles. Maravilha. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí nos ouvindo. Aqui, professor Albert Salles, não sou especialista, né? Sou professor de física, não sou físico, né? Vamos deixar bem claro. Estou só aqui vindo para discutir um pouquinho das ideias do filme, né? Do que eu penso sobre a questão da ciência, da tecnologia, como a gente pode se relacionar com isso, que eu também acho que o filme aborda bastante essa questão. O traz do filme, além de todo o aspecto teórico, conceitual e mais técnico mesmo, aquela física dura, também traz questões assim de cunho reflexivo, né, que a gente pode parar e refletir sobre que tecnologia, que ciência que nós, seres humanos, construímos e queremos, né, se posicionar criticamente sobre essas questões. Espetáculo. Para quem quer ouvir mais de Moré Albert Salles, ele gravou um episódio com a gente na temporada passada, que foi
Teoria de tudo. Teoria de tudo, isso aí. Beleza. Então, Albert, eu queria começar falando do que é essa física moderna. Tem um momento no filme em que o Oppenheimer diz que ele foi para a Europa porque ele já tinha exaurido o que tinha de física clássica lá nos Estados Unidos. Então ele foi primeiro para Cambridge estudar com o Blackett e de lá ele seguiu para estudar com o Max Born em Göttingen. E lá ele se forma doutor estudando isso que ele chama de física moderna. E aí eu entendi que a física clássica, que é aquela produzida até o século XIX, é a mecânica, né, a termologia, o eletromagnetismo, a ótica, a cinemática, esses campos da física newtonianos estabelecidos até o século XIX, e que essa física moderna que ele se referia era essa física produzida a partir do século XX, que começou talvez com Einstein, na relatividade restrita. É isso? Perfeita a sua colocação. A física, a gente pode dividir ela em duas partes. A gente divide ela em clássica e moderna. Basicamente, a física clássica é o que os estudantes têm contato no ensino médio praticamente ao longo de todo o percurso. A gente consegue, de repente, para ser franco, né, algumas pinceladas do que é física moderna, alguma coisa, mas o que a gente estuda efetivamente no ensino médio, que cai no Enem, é cobrado nos exames vestibulares, é essa física clássica, como você bem disse, até ali a entrada do século XIX, que vem desde a Grécia Antiga. E aí se divide mecânica, eletromagnetismo, ótica, ondulatória, cinemática, e são esses campos. E a nossa física moderna, que se divide em mecânica quântica, que é ali o tema mais presente no filme, e a relatividade, né? Que são ali os trabalhos de Albert Einstein. Então, cara, se a gente tivesse que diferenciar, qual é a diferença dessa física clássica agora para essa nova física, a física quântica, a mecânica quântica? A diferença essencial é que a física clássica ela é uma física determinista. Ela é capaz de fazer previsões, uma vez que você, por exemplo, conhece condições iniciais. Então, uma vez que você tem velocidade, aceleração, espaço e tempo, por exemplo, que a gente faz em sala de aula, te dou a posição inicial e a velocidade de uma partícula. Você consegue, com precisão, saber a posição que ela estará em determinado espaço de tempo. E essas leis da mecânica clássica, elas não se aplicam em sistemas quânticos. Que sistemas quânticos são esses? Quando a gente começa a sair do macro e vai para esses sistemas que são de nível molecular, atômico, subatômico. Então, a primeira diferença é que a gente está trabalhando com sistemas muito pequenos. Isso é o primeiro ponto da mecânica quântica. E o segundo ponto, em que os físicos aí sim têm uma enorme dificuldade, é de entender e de compreender, né, o porquê dessas leis da física clássica, elas não se aplicam na física quântica. Então, esse é o grande diferencial. Sistemas muito pequenos, em que essas leis da física clássica geral, elas não se aplicam. A gente sai, então, desse sistema determinista preciso e entra já num sistema probabilístico. Então, a gente agora não consegue mais determinar onde vai estar, por exemplo, um átomo. A gente vai trabalhar num universo onde a gente vai trazer uma nuvem de probabilidades de se encontrar aquela partícula, mas a gente não consegue mais determinar. E isso está muito relacionado com um dos personagens lá do filme, que é o Heisenberg, onde ele traz, se não me falha a memória, em 1927, um dos pilares da mecânica quântica, que é, acho que todo mundo, embora não saiba o que é, já ouviu falar no princípio da incerteza de Heisenberg. Em algum lugar tu já ouviu falar assim, o princípio da incerteza de Heisenberg. E o que ele diz? Ele fala o seguinte, que grandezas que são diretamente relacionadas, quando você conhece uma dessas grandezas, você necessariamente não conhece a outra. Por exemplo, posição e velocidade. O princípio da incerteza diz o seguinte: se você sabe a velocidade, você não sabe a posição. E vice-versa. Se você sabe a posição, você não sabe a velocidade. Pelo menos não simultaneamente. Por quê? Porque essas grandezas se relacionam por uma expressão do tipo A vezes B. Eu vou sair um pouco do formalismo matemático, porque a gente está aqui no bate-papo só para a gente compreender. Até porque a maioria dos ouvintes não vai saber linguagem matemática que se... As equações não são tão simples quanto eu estou te falando, mas a ideia é essa. A vezes B igual a um número, uma constante. Digamos que A seja uma dessas variáveis, B a outra, esse produto tem que ser igual a um número, uma constante. Então, por exemplo, se a variável A vale 2 e a variável B vale 5, esse produto vale 10. Agora, observe o que Heisenberg propõe. Ele fala o seguinte, bem, se A vezes B vale 10, beleza, 2 vezes 5 igual a 10. Agora, se você sabe um pouco mais sobre uma das variáveis, por exemplo, se você sabe que a variável B vale 10,
para que você satisfaça a equação, tu tem que saber menos da outra. Porque, percebe? 10 vezes que número tem que ser 1. Então, à medida que você conhece mais de uma grandeza, você conhece menos da outra. Por isso que, se elas são intimamente relacionadas, é impossível que você conheça as duas grandezas simultaneamente. Eu tinha a impressão de que era impossível você saber as duas grandezas simultaneamente porque a aferição de uma influenciava na outra. Não é isso, então? Existe uma discussão de que é impossível você aferir com instrumentos. Você nunca vai conseguir aferir com instrumentos. Estou falando do meu entendimento. Eu entendo que não seja isso. É realmente já um problema de cunho matemático, como eu te falei. Se A vezes B é 10 e essas grandezas se relacionam dessa maneira, então para você satisfazer isso, se esse cara é 10, esse é 1. E aí, isso vai ter que se balanceando matematicamente mesmo. Então, à medida que você conhece mais de uma grandeza, para você satisfazer a igualdade, você tem que saber menos da outra. De maneira que, se você realmente soubesse com precisão, se você fosse taxativo no valor da velocidade, por exemplo, de uma partícula, você saberia absolutamente nada sobre a sua posição. É complexo, né? Parece física quântica. Maneiro, mas você falou o nome de Heisenberg e eu já tinha falado o nome de Einstein antes. A gente tem vários nomes da física, assim, eu acho que deve ter uns 10 ou 11 prêmios Nobel da física dentro daquele filme, né? Entre o professor de um, o professor de outro, o palestrante de um, o colega do outro, o presidente do Comitê de Energia Atômica de um, enfim. E aí, esses nomes todos têm cada um a sua contribuição. Mas teve um que não apareceu e que, pelo que eu me lembro, é muito importante para a mecânica quântica, que é o Schrödinger, né? Então, maravilha. O Schrödinger, cara, o que eu posso te falar? Se a gente fosse pegar, de repente, um nome na física clássica, a gente pegaria o Newton. Porque, penso eu, que a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, que é o conhecido força resultante igual a massa vezes aceleração, seria talvez a equação de mais representatividade na mecânica clássica, cara. E aí, quando a gente parte para esse campo quântico, a equação equivalente a essa equação de Newton, fazendo o comparativo, é a equação de Schrödinger. Eu falo Schrödinger, enfim. É a equação de Schrödinger. Porque quando a gente está pensando em mecânica quântica, cara, uma interpretação da mecânica quântica que é bem aceita se chama interpretação de Copenhague. E essa interpretação, ela justamente foi composta por esses grandes nomes, Bohr, Born, Pauli e Heisenberg. E o que essa interpretação ela fala de uma maneira básica? Que todos os sistemas quânticos, eles têm uma função de onda que os descreve. E qual é o desafio? O desafio é você encontrar essa função de onda e resolvê-la. E com que ferramenta você resolve essa função de onda? Justamente com a equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger é um dos pilares, assim, talvez a mais representativa das equações da mecânica quântica. É o que é o energia igual a massa vezes... É igual a MC2. É o que Isso. Talvez seja Para a relatividade. É. Tem duas relatividades, né? A especial e a geral. A relatividade especial é essa que fala que é igual a MC2. Ela, de uma maneira simples, resumida, pelo menos, ela diz o seguinte, que todas as leis da natureza, elas são válidas em sistemas não inerciais. O que são sistemas não inerciais? São sistemas que não são acelerados. E isso tem algumas consequências. Por exemplo, uma vez que você considera esse tipo de coisa, isso te leva à ideia de que nenhum corpo massivo pode ser acelerado a valores que sejam superiores à velocidade da luz. Então isso nos leva a uma equivalência, que é, se você pega um corpo que tem massa e multiplica por C, sabe o que é o C? Não. O C é a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, se você pega um corpo que tem massa e multiplica pelo quadrado da velocidade da luz, mc quadrado, isso se transforma em quê? Energia. Então, você tem essa equivalência entre massa e energia. Não, calma. Então, isso significa que quanto menor a massa, maior a energia? Não, é diretamente proporcional, né? Você vai conseguir pegar uma partícula massiva e vai fazer essa partícula viajar na velocidade da luz. Porque, de acordo com essa equação de Einstein, se você fizer isso, esse corpo, ele se transforma em energia, entende? Isso é a relatividade restrita de Einstein. E tem a outra
que a gente trabalha um pouco mais em sala de aula, que é a relatividade geral. A relatividade geral, ela diz que um corpo massivo, ele é capaz de gerar uma curvatura no tecido espaço-tempo. Essa aqui é bem fácil de elucidar na sala de aula. Você imagina que o universo, ele é um grande tecido. Esse tecido é composto pelo espaço e pelo tempo, como se fosse um pano mesmo, esticado. E aí, quando você tem um corpo de grande massa, por exemplo, o Sol, e ele é soltado, ele é abandonado nesse pano, o que você vê? Você vê esse pano tomar um contorno ali, ele faz uma curvatura, e é isso que Einstein diz que acontece. Quando você tem um corpo de grande massa, ele curva esse tecido espaço-tempo. E como isso se relaciona com Newton? Então, perceba, você tem essa curvatura e um outro corpo que vinha se propagando por esse tecido. Ele, quando encontra essa curvatura, ele deixa de se propagar em linha reta e passa a seguir esse contorno, orbitando esse corpo de massa maior. O que diferencia da proposta de Isaac Newton, que coloca, por exemplo, que essa interação, um corpo orbita outro, devido à interação entre forças. Já Albert Einstein coloca que não é devido a uma força de interação, por exemplo, a força de atração gravitacional. É porque esse corpo, ele entrou nessa deformidade que esse corpo de massa maior causou nesse tecido espaço-tempo. Me fiz entender? Fez. Mas aí dentro dessa equação mc², em que você falou que se cria um entendimento da relação entre massa e energia, e que elas são equivalentes, né? Na medida que assim como a massa e a energia pesa, nesse caso, a energia está pesando no caso, né? Ou não? Eu entendi errado. Não, energia não tem massa. Então, falar que energia tem peso, não. O que a equação diz, no meu entendimento, é que se você pega esse corpo que tem massa e acelera, ele vai virar energia. Uhum. Ele vai virar energia, por isso que você não vai poder ser acelerado na velocidade da luz. Que consequências isso tem no nosso dia a dia mesmo? O que difere, por exemplo, como eu te falei, qual seria o diferencial da física quântica para a física clássica? Que a gente está trabalhando com sistemas de partículas muito pequenas. E qual é o diferencial, então, da física clássica para a relatividade de Einstein? Que a gente está trabalhando, na verdade, com sistemas onde nós temos velocidades altíssimas. Então, esse é o diferencial agora da relatividade, que a gente vai considerar velocidades que são próximas à velocidade da luz. E dependendo do tipo de velocidade, a física clássica ela não consegue dar conta de abarcar essas velocidades. Ela fica... Eu não queria usar a palavra obsoleta. Ela falha. Os modelos não atendem. Os modelos não atendem, exatamente. Então a gente, por exemplo, mas fala assim, pô, Albert, mas a gente não anda na velocidade da luz. Pois é, mas você não precisa necessariamente estar na velocidade da luz. Uma vez que você começa a considerar já sistemas em velocidades relativamente altas, você já precisa fazer uma correção de caráter relativístico. E onde está isso no meu dia a dia? Meu carro vai a 230, pois é, 230 para um carro é muito veloz, mas comparado à velocidade da luz é nada. Mas os satélites que orbitam a Terra, eles já têm uma velocidade considerada. Que sistema a gente usa? GPS. Então, só para você ter uma ideia, se o GPS não tiver uma correção relativística, sabe qual é a margem de erro? 10 quilômetros. Que isso? Então, eu acho muito pouco provável que você pegue um avião onde o cara fale assim, ó, a gente vai pousar, mas a margem de incerteza de erro é 10 quilômetros. Querida, é impossível, ficou inviável, né? O pessoal da Terra plana chora nesse momento. O pessoal da Terra plana fica ali, pois é, 10 km pra lá, 10 km pra cá, querido, você vai cair fora da Terra ali, vai sair da borda ali. Pode crer. Então, isso é da maneira como, por exemplo, está muito presente aí no nosso dia a dia. The important thing isn't can you read music, it's can you hear it. Can you hear the music, Robert? Yes, I can. Então agora a gente vai voltar para a mecânica quântica, que a gente já foi muito lá para a relatividade. E eu queria te perguntar, quais são essas propriedades físicas e estruturais do átomo que permitem, que possibilitam essa geração de energia absurda a partir da fissão nuclear e ainda mais da fusão nuclear? Então o que acontece? Você tem ali no núcleo partículas positivas, nêutrons e orbitando ali ao redor partículas com cargas negativas que são os elétrons. Aí é curioso, porque se a gente for pensar nos tipos de interações, partículas, isso é sabido já desde lá da pré-escola, partículas que têm sinais iguais, mais com mais, menos com menos, qual é o tipo de interação? Repulsiva. E aí você olha para o núcleo, você vê um aglomerado de partículas de sinais iguais. Bem, pelo menos eu penso. Isso deveria explodir, porque você tem ali uma força o quê? Repulsiva. E por que não explode? Por que isso não colapsa?
Porque essa força repulsiva é uma força de natureza elétrica. Agora, existe uma força que é mais forte do que a força de natureza elétrica. Por isso ela leva justamente esse nome, força forte, que é uma força de natureza nuclear. Então, para você manter essas partículas ali no núcleo estáveis, pelo menos unidas, vencendo essa força repulsiva, você precisa de energia. E quando eu fissiono esse núcleo, eu quebro esse núcleo, então essa energia, ela é o quê? Ela é liberada. Muito rápido. Muito rápido. E daí vem a ideia de você obter energia a partir da fissão de um núcleo atômico. Agora, por que isso foi tão maravilhoso? Isso é o que mostra no filme. Você vê que quando isso é descoberto, se não me falha a memória, na Alemanha, eles correm, tanto que eles falam assim, no que você está pensando? Aí ele fala, no que todos os físicos do planeta estão pensando, em construir uma bomba. Porque ele percebe o seguinte, como eu quebro esse núcleo? Eu pego um nêutron, esse núcleo pode ser de urânio, por exemplo. Eu tenho esse núcleo de urânio, que é um núcleo físsil, que ele vai sofrer uma fissura, e eu acelero um nêutron na direção desse núcleo. Esse nêutron, ele quebra esse núcleo, e esse núcleo libera, então, essa energia. Agora, o que seria, talvez, a coisa mais espetacular? Eu acho que é o que, na verdade, eles não tinham conhecimento. É que quando esse núcleo ele é fissurado, ele libera 3 novos nêutrons. E cada nêutron desse vai fissurar um núcleo que vai liberar, cada um, 3 novos nêutrons. E aí você vê que você tem uma reação em cadeia. Então você vai conseguir liberar uma grande quantidade de energia com uma porção relativamente pequena de matéria. Então daí a nossa mente humana, não sei se posso falar um pouco voltada para o mal, mas o primeiro pensamento dos físicos foi de liberar essa energia para a construção de um aparato bélico. E, pelo menos até onde meu conhecimento vai, basicamente nós usamos essa técnica da fissão nuclear para construir armamentos e para obtenção de energia de natureza elétrica. A outra coisa que nós podemos discutir é o processo de fusão. Mas desculpa, antes da gente ir para a fusão nuclear, eu queria colocar 2 coisas que você apontou, que aparecem no filme. A primeira é, essa reação em cadeia começa e a princípio eles não sabiam como terminava. E podia acabar incendiando toda a atmosfera. Essa para mim é a parte, talvez assim, a parte mais tensa do filme, porque eu vou te falar uma coisa. Eles realmente fizeram uma coisa, pelos cálculos que eles apresentaram, uma probabilidade baixa, mas era uma probabilidade. Existia, né? Do planeta acabar. A Einstein falou, eles falam no filme, essa reação ela pode ficar fora de controle e pode incendiar toda a atmosfera terrestre. E aí o Heisenberg, ele queria um apoio para fazer os cálculos, e aí o matemático falava assim, perto de 0. Aí Heisenberg, na cena, fala alguma coisa do tipo, refaz. Aí ele, Heisenberg, perto de 0. Tipo, não vai ter 0, cara. 0 não vai estar, não adianta, porque não vai chegar a 0. E aí, te falo que eu fiquei tenso, hein? Eu, obviamente, estou aqui, então é porque deu certo. Mas eu achei que foi um risco muito grande, para a humanidade, assim. Eu lembrei imediatamente do grande acelerador de partículas que eles estavam com medo de criar um buraco negro. De criar um buraco negro, eu lembrei disso também. Eu acho que o ser humano, ele realmente, ele flerta ali... Ele é inconsequente. Perigo. Ele é meio Rei Leão, né? Eu rio na cara do perigo, né? O Rei Leão fala. Pode crer. Vai ter um momento em que os cientistas vão destruir o mundo, né? Pois é, espero que falte bastante. Pois é. Pode crer. Bom, essa era a primeira coisa. E a segunda coisa, que eu achei, assim, absolutamente impressionante, é aquela metáfora visual que eles usam de ir botando a bolinha de gude dentro do aquário pra chegar na quantidade de urânio necessária e a quantidade de plutônio enriquecido necessária. Cara, é uma coisa do tamanho de uma bola de futebol que destrói uma cidade inteira. É inacreditável, né? A quantidade de energia que aquilo libera, né? Essa questão, né, que é surpreendente, a quantidade de energia que você libera com uma quantidade de massa muito pequena. E se você agora levar isso para fusão nuclear, cara, aí realmente é extraordinário. Porque a fusão nuclear, como o nome diz, é o processo contrário. Você pega, então, 2 núcleos, funde num único núcleo. É o tipo de reação que nós temos, por exemplo, nas estrelas. Então, nós temos o Sol, que pega 2 núcleos de hidrogênio, e eles se fundem e você tem um núcleo maior e mais estável, que é o núcleo de hélio. E nesse processo você tem uma liberação de energia. Agora, essa energia liberada, ela é da ordem de milhões de vezes maior quando comparada à energia liberada no processo de fissão. Milhões, não é milhares?
Cara, tu sabe que, vou te confessar, eu fui pesquisar e eu encontrei milhões. Caraca. Agora, pode ser que eu esteja errado, mas eu encontrei que ela é da ordem de milhões de vezes. Agora, como nós manipulamos, por exemplo, aí sim, a bomba H, ela é da ordem dos milhares. Os Estados Unidos, ele fez um teste num paiol do Pacífico com uma bomba H, e essa bomba H, ela era da ordem de 1000 vezes mais poderosa do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, até onde eu sei, essa quantidade energética é da ordem dos milhões. Mas até onde nós conseguimos manipular é da ordem dos milhares. Essa bomba, ela era 1000 vezes mais potente ali em média. Então essa bomba, quando ela explode, o que está acontecendo é como se tivesse um pedaço de sol na Terra, a explosão. É uma temperatura, assim, da mesma grandeza. A dificuldade de se trabalhar com a fusão nuclear é porque esse tipo de reação, ele precisa acontecer em temperaturas muito altas. E nós, até o dado momento, não temos condições de trabalhar com essas temperaturas elevadíssimas de maneira controlada. Mas existem estudos nesse sentido. Existe já o projeto, né, de um reator. Se você procurar na internet, você encontra inclusive a foto desse reator, que é um reator que usa plasma e artifícios magnéticos para que você consiga obtenção de energia a partir da fusão nuclear. O que, do ponto de vista, vamos dizer assim, benéfico para a humanidade, se você realmente usar isso por bem, eu acho que seria maravilhoso, porque você teria, vou falar aqui talvez um absurdo, mas uma fonte infinita de energia, né? Seria uma fonte infinita de energia. Agora, até porque se você fizer a partir do hidrogênio é fácil de conseguir, né? Você pega uma molécula de água, faz eletrólise. O problema são as consequências, né? Como a fissão, né? Você tem um lixo radioativo, a demora do decaimento, o problema para fazer o descarte, esse tipo todo de coisa. O que aflige mais a humanidade, por exemplo, que assola mais, né, que a gente realmente já vivenciou um problema no reator, né, como a gente teve em Fukushima, a gente teve em Chernobyl. Inclusive eu recomendo muito aquela série, o nome da série é Chernobyl mesmo, né? É bastante assustador mesmo. E essa série é muito boa em retratar o perigo que pode ser um reator nuclear. Pode matar a humanidade toda também, né? Na série aí fica bem claro, né? Quando eles chamam o físico pra controlar ali, tentar conter a situação, ajudar, ele fala, cara, nunca fiz isso. Aí o pessoal lá da série fala, mano, ou tu dá teu jeito aí, vê o que a gente pode fazer, ou a vida no planeta Terra, como a gente conhece, vai acabar. E, cara, eu acho que os seres humanos flertam muito com perigo. Uhum. Porque se desse ruim, cara, não estaríamos aqui, né? Pelo menos assim, não como a gente... Pode crer. É Fallout, é o jogo Fallout. Todo mundo em bunker embaixo do chão, esperando... esperando alguma coisa acontecer, exatamente. Caraca. Mas é engraçado o cara falar que nunca fez isso, né? Óbvio que nunca fez isso, pô. Nunca nenhum reator... nunca um reator explodiu, pois é. I'm teaching something no one here has dreamt of. But once people start hearing what you can do with it, there's no going back. Uma coisa que eu queria perguntar é a seguinte... Modelos atômicos. A gente viu ali 3 caras que desenvolveram modelos atômicos diferentes, né? O primeiro deles, que estava, se eu não me engano, em Berkeley, com o Oppenheimer, que era o Rutherford, que ele bombardeava folhas de ouro com partículas alfa. Foi ele que descobriu que o núcleo do átomo continha mais massa do que o resto do átomo. Ou não, eu tô errado? Você tá certo. Ele bombardeou ali com umas lâminas de ouro, aí ele tinha todo um aparato. E o que ele esperava? Na verdade, ele esperava que a maioria dessas partículas, dessa radiação, elas sofressem uma reflexão. Elas batessem nessas folículas ali de ouro e voltassem. Ele tinha ali, então... Eu não sei exatamente, eu tô te falando a ideia. Ele tinha ali alguns receptores, alguma coisa que captava a chegada dessas partículas e ele, na verdade, percebeu que a reflexão era pequena. Ele percebeu que, na verdade, a maioria dessas partículas, elas atravessavam essas placas de ouro. Então, ele elaborou esse modelo em que você, na verdade, tem muito mais espaço vazio do que núcleo, matéria sólida propriamente dita. Então, esse era um modelo atômico que foi superado pelo modelo atômico de Bohr, de Niels Bohr. E aí depois tem o de Schrödinger e Heisenberg, que eles formaram juntos, né? Que é aquele da nuvem de partículas, que você não sabe exatamente onde é que estão as coisas, você só sabe que probabilidades delas estarem ali. Aí você vai estar trabalhando ali com probabilidade. Mecânica quântica já, pode crer.
Eu acho o desenho dos modelos atômicos, assim, muito legal de ver a evolução do desenho. Porque o último parece já uma parada meio pontilismo. É arte, sabe? Cara, uma coisa que eu acho interessante na física, assim, isso é a primeira aula que eu dou de física para os meus alunos, é a primeira. O primeiro contato que eu tenho, eu falo sobre a ideia do modelo que é a física. Eu falo assim, a física está preocupada com a verdade? Não, a física não está preocupada com a verdade. Alguém já viu o átomo? Ninguém nunca viu. Mas a física está preocupada em modelar. A gente faz uma observação da natureza e a gente cria um modelo. Se esse modelo é a verdade, isso não importa. O que importa é se esse modelo nos atende. Então é possível, não sei se você acredita em Deus ou alguma entidade sobrenatural, chegasse aqui e falasse assim, eu vou te falar que as leis de Newton estão erradas e eu vou te falar a verdade sobre as leis do universo. Nós físicos iríamos falar assim, muito obrigado, mas nós não queremos, porque o nosso modelo newtoniano funciona. Eu construo um prédio e ele fica de pé. Eu faço uma aeronave e ela voa. Eu mando um foguete e ela pousa uma sonda em Marte com uma precisão enorme. Com o meu modelo, então eu não preciso da verdade. O que eu preciso é de um modelo. Que funciona. Que funcione, exatamente. Aí que entra na discussão do modelo atômico, porque o modelo, um determinado modelo, não é capaz de descrever uma determinada observação. Então, se você propõe um modelo que se adeque melhor, esse modelo ele vai evoluindo. Agora, se isso é efetivamente a verdade, isso não importa. A gente não está preocupado com a verdade, a gente está preocupado com o modelo. Agora, eu observo um fenômeno e esse meu modelo atômico é capaz de descrever de maneira satisfatória o fenômeno observado? Sim. Então tá maravilhoso. Espetáculo. Isso não é capaz, a gente tem que ficar com o que é observado. Então, se não é capaz, a gente fica com o melhor até que alguém proponha outra forma. Mas o que eu quero dizer é que é importante não espancar os dados observados para que eles caibam no modelo, né? Se você está observando alguma coisa que não cabe no modelo, o que tem que ser mudado é o modelo e não o dado observado. O que você falou é certo. Uhum. Então, você tem um modelo e você começa a observar alguma coisa que não se ajusta àquele modelo, cara, o experimento nunca dá errado. O experimento dá o que ele tem que dar. Então, quando você faz um experimento e você tem um resultado experimental diferente do esperado, diferente da sua formulação matemática das suas leis, ok, você tem que realmente pensar se a sua teoria ela está correta. Mas, cara, dependendo do que seja essa teoria, ela tem tanta força. Tem tanta coisa apoiada em cima dela. Tanta coisa apoiada, cara, que é isso que faz com que se tenha, hoje em dia não mais, mas na época, uma dificuldade de se aceitar a física quântica. Porque, cara, tudo era, como você disse, apoiado na mecânica clássica. E tudo funcionava e funciona maravilhosamente bem até os dias de hoje. Cara, essa estrutura que nos rodeia, ela é construída única, pura e simplesmente com a mecânica clássica. O que nós temos aqui de física quântica para construir isso? Nada. Então, quando você pega essa teoria que funciona muito bem e fala que ela está errada, ou pelo menos ela não funciona, então, cara, para você abrir mão desse modelo, realmente você tem que ter argumentos muito contundentes. Eu digo que você nem consegue abrir mão. Eu entendo que seja assim, como se a física quântica se aplica numa outra realidade, como se fossem mundos distintos. Então eu tenho esse mundo macroscópico, onde a mecânica clássica funciona muito bem. Eu não vou falar que a mecânica clássica ela é ruim agora. Eu vou dizer que nesse outro universo atômico e subatômico eu tenho uma outra física mais adequada, entende? Porque senão parece que todo aquele trabalho meio é dispensado. Parece que você está acreditando menos aquele cientista. E, na verdade, não é assim. Então eu entendo dessa maneira. Mas o que o Einstein tentou fazer foi, com a relatividade, unir as duas físicas, ou não? Sempre é muito forte quando a gente está falando disso. Mas a física, de uma maneira geral, ela sempre vai procurar unicidade. Talvez o sonho assim, de um físico seja encontrar uma única equação capaz de reger todos os fenômenos da natureza. Que é a história do outro podcast que a gente fez da teoria de tudo. Exatamente. Se você olhar com um pouco mais de cuidado, você vai vendo as similaridades. Então eu estou falando de força elétrica, interação entre cargas elétricas. Duas cargas elétricas, como elas interagem? Olha só, F igual KQ
Q, carga 1, carga 2, D quadrado. Então, ó, interação entre cargas, K, Q, D quadrado. Interação entre corpos massivos, G, que é o valor de uma constante, M1, M2, D quadrado. Então você percebe que os físicos eles procuram ali uma unicidade, uma unificação de todas as leis e teorias. Cara, isso daí eu acho que seria o supra-sumo, assim. Pra acabar com o Nobel. Isso, exatamente, pra acabar com o Nobel. Cara, assim, meu irmão, unifiquei tudo aqui nessa Acabou equação. aqui, ninguém nunca mais vai passar disso daqui. Eu acho que seria alguma coisa dessa natureza. Pode crer. Mas essa questão dos dados acontece no filme, né? Inclusive nessa cena que você falou. Quando ele chega a notícia no jornal, inclusive no dia que eles tinham publicado, né, a teoria deles, o Oppenheimer, dizendo que eles tinham alcançado na Alemanha a fissão nuclear, Perfeito. o Oppenheimer vai pro quadro e fala assim, não é possível. Ele vai lá e faz a teoria toda, faz todos os cálculos e chega assim, não tem como, tá errado isso. Aí vem o cara e fala assim, não, dá sim, porque o Rutherford acabou de quebrar lá o átomo. Acabou de fazer e deu certo. E deu certo, exatamente. Então ali você não tinha como contestar, porque ele fez um experimento e o experimento nunca dá errado. O experimento dá o que ele tem que dar. Então ele te mostrou. É possível. Então, na verdade, você tem que fazer uma reformulação teórica, porque é uma coisa que você tem um dado experimental. Um experimento te mostrou. E é um outro pilar da ciência, né? Essa replicabilidade do experimento científico, né? Que, assim, dadas as condições, se você fizer aqui, se você fizer lá, se você fizer em qualquer lugar, tem que dar sempre a mesma coisa, porque é aquele resultado daquele experimento. Isso, tem que dar sempre a mesma coisa. Aí daí a gente tem até a questão do sistema de unidades, todo mundo tem que trabalhar no mesmo sistema. O sistema tem que ser replicável. Se eu faço, você tem que conseguir construir exatamente nas mesmas condições e tem que dar a mesma coisa. Tanto que quando um cientista ele anuncia algum feito, os amigos correm para o laboratório e eles vão realizar aquele experimento exatamente nas mesmas condições que o físico que anunciou ali primeiro, para verificar se aquilo é verdadeiro ou não, se é factível ou não, né? E a veracidade ali daquele experimento. Agora, vamos dizer assim, na ciência marrom, é muito comum você anunciar coisas que não são verdadeiras e, cara, manipular dados também. Mas até por isso existem essas publicações científicas que contam com revisão de pares antes da publicação para garantir que aquilo que está sendo publicado é de fato... verídico, exatamente. Eu, como todos, né? Eu ainda sou estudante, inclusive eu estou concluindo um mestrado na área de educação. Mas na faculdade, eu fui fazer um experimento, eu e todos os amigos, né? Então a gente tinha que medir, na verdade, o volume de um parafuso. E como é que a gente fazia isso? A gente pegava esse parafuso, colocava dentro de um recipiente com água, media a altura do recipiente antes da entrada do parafuso, media depois, uma coisa muito mecânica, muito simples. A variação ali do volume de água era a variação da peça. É a história da Eureka, né? Exatamente ali. O cara subiu ali na água, pois é, o volume dele é exatamente igual ao volume da massa de água que se deslocou. Pois é, era isso. E aí, o que a gente tinha? Nós tínhamos unicamente como ferramenta uma régua. Era um becker, podíamos medir as dimensões ali do becker, pã. E esse professor, ele era um professor muito rigoroso. Ele exigia relatórios enormes. E aí a gente fizemos as medidas assim de uma maneira muito precária. Porque não tinha recurso. E aí entregamos assim, era um trabalho em grupo, eram bancadas em grupo. E aí nós entregávamos assim, calhamaços enormes, assim, relatórios de 100 páginas. E um grupo, olha que coisa bonita desse professor, entregou uma página, falou assim: não foi possível verificarmos resultado relevante apenas com o uso de uma régua. Esse é o 10. Cara, ele tirou 10. Tá certo. Ele tirou 10. Mas pra você ver, o que todos nós fizemos? Forjamos resultados, porque essa é a verdade. A gente forjou porque a gente queria mostrar alguma coisa. A gente, na verdade, não tem coragem de chegar ao professor e falar, cara, não dá pra fazer. E esse grupo tirou 10. E aí o professor foi de bancada em bancada, para conferir. Não, para pedir para que todos nós que entregamos relatórios gigantescos mostrássemos como nós fizemos as medidas. E aí não tem medida, né? Você não tá conseguindo, você inventou dados, não é isso? Aí toda a turma tirou 0, porque esse professor ou era 0 ou 10. Foi o único grupo que tirou 10, mas na verdade ele deu uma bela lição de ética na ciência. Claro, com certeza. Foi uma aula fenomenal. Pô, você não pode manipular os dados, você não pode inventar os dados porque você espera um resultado. Você tem que apresentar, efetivamente, os dados do seu experimento. O que você obteve é o que tem que ser relatado. Então, eu quero dizer o seguinte, concluindo, que na nossa formação, a gente tem muito pouco desse estudo de ética na ciência. A gente estuda muito a parte matemática mesmo, aquela física dura. Agora, uma física um pouco mais crítica, uma criticidade, uma física um pouco mais reflexiva. Isso, pelo menos na minha formação, e acredito que na formação da grande maioria, isso fica muito a desejar.
que é o que o Einstein tinha de sobra e o Oppenheimer também, sendo físicos com uma atuação muito política, né? Então, eu achei as passagens do Einstein muito bonitas, realmente. Eu até acho, assim, no momento mais maduro da vida, já realmente se colocando numa postura realmente mais reflexiva, de que física eu quero fazer parte e realmente se posicionando. Porque aquilo, naquela época, você fazer parte daquela equipe, você fazia parte da elite da ciência, você, né, estava na elite e ele, de uma maneira muito humilde, abriu mão de estar ali, penso eu, pelos seus ideais. Então, ele dá ali uma lição realmente, assim, de refletir, né, de criticidade, até penso assim, de maturidade, por já ter um pouco mais de idade, né? Então, eu achei a participação do Einstein muito boa. Até uma pessoa me perguntou e falou, você acha que o Oppenheimer desdenhou do Einstein? A minha visão, eu acho que ele não desdenhou. Tanto que ele, quando teve o resultado matemático da quantidade de energia que eles iam liberar a partir ali da fissão, ele ficou surpreso e foi procurar o Einstein. E aí o Einstein, não lembro exatamente a fala, mas falou uma coisa do tipo, cara, se for isso mesmo, o que você deve fazer é comunicar os seus resultados aos alemães, aos soviéticos e a quem mais quer que seja, para que a gente tenha planeta. Então você vê que ele traz assim essa postura mesmo já mais humana. E é legal, o Oppenheimer vai saindo e deixa os cálculos com ele e ele chama e fala, Oppenheimer, isso não me pertence. E devolve, saindo ali completamente daquela questão, embora ele tenha sido o estopim, né, pro Projeto Manhattan. Ele foi quem sinalizou, olha só, os alemães eles estão trabalhando no projeto da bomba atômica. E aí o Oppenheimer no filme, eu não lembro exatamente com quem, eu acho que é com o físico, agora não vou lembrar, que tá na parte matemática, ele questiona e o Oppenheimer fala, cara, mas a gente não tem escolha, porque a gente pode escolher não fazer, mas eles estão fazendo. Então a única chance da gente conseguir a paz é se nós tivermos um poderio bélico igual, porque se só um lado tem a força, então a paz vai ser impossível. E aí ele convence e ele trabalha dentro dessa filosofia, mas enfim. E dentro dessa mesma atuada, eu queria falar um pouco sobre o encontro do Bohr com o Heisenberg em 41, quando o Heisenberg tenta convencer o Bohr, lá em Copenhague, a participar do programa alemão da construção da bomba atômica. No filme não aparece o encontro, mas quando o Bohr vai visitar o Oppenheimer em Los Alamos, ele cita que aconteceu esse encontro. Existem duas versões para o que aconteceu nesse encontro, porque o Heisenberg deixa uma carta no final da vida, dizendo que na verdade ele estava tentando mais ou menos a mesma coisa que o Oppenheimer tenta depois, falar pro Bohr o que está acontecendo para tentar encontrar um meio do caminho em que todos os cientistas boicotem os seus programas de energia nuclear, mas não é o que o Bohr fala. E eles tinham uma relação muito próxima, né, até o início da guerra. E nesse momento, o que corrobora um pouco da versão do Bohr é eles têm um rompimento de relações que durou para sempre. Eles nunca mais retomaram relações, né? Então, provavelmente, é o que o Bohr falou mesmo e não o que o Heisenberg falou. Mas o Heisenberg diz que ele nem teve a oportunidade de dizer o que ele queria, porque o Bohr já estava completamente chocado com o fato, simplesmente, do Heisenberg estar envolvido no programa nuclear alemão. The world will remember this day. Tem uma última coisa, que talvez eu devesse ter falado com a Patrícia, mas eu acho que cabe com você também, que é, ali no momento histórico em que o Hitler estava subindo ao poder, ele associou muito firmemente a ciência moderna e a física moderna a cientistas judeus, porque muitos deles, que estavam ali no topo da inovação científica e das pesquisas, eram de fato judeus, né? Ou descendentes imediatos de judeus como Oppenheimer. E ele chamou essa física de degenerada. E logo no início do filme, tem um momento em que o Oppenheimer vai para uma exposição e vê uns quadros do Picasso, que também era considerado arte degenerada para o Hitler, porque o Hitler era ele mesmo um pintor neoclássico que pintava com realismo, enfim. E isso é uma coisa que atrasou o programa nuclear alemão em algum tempo, porque até ele aceitar a validade da mecânica quântica, ele já tinha perdido muitos cérebros judeus alemães para outros lugares, né? O Oppenheimer, ele tem essa fala bem clara mesmo. Em algum momento ele manifesta que a Alemanha, não tenho certeza, mas está 2 anos à frente no programa. Então ele fala, mas nós temos uma vantagem em relação a Hitler. O antissemitismo, né? Porque mentes brilhantes, ele abre mão.
por essa questão justamente racial e tudo mais, ele abre mão desses grandes cérebros e isso, obviamente, impacta, né, na pesquisa, no andamento do trabalho alemão ali. Isso é muito louco, né? Mas isso aparece na história muitas vezes e com muitos povos. Algumas nações, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um filme aqui que obviamente não fala sobre física, se chama Momentos de Glória, o nome desse filme. Mas é durante a Primeira Guerra Civil Americana. Então, existe uma cidade onde todos os homens são exterminados, são mortos ali nas batalhas. E esse povoado, essa cidade, não tem mais homens brancos. E aí, eles dão a oportunidade para que homens negros se alistem. Então, é alguma coisa semelhante, né? Quando você tem ali, você só oportuniza mesmo para outros povos quando você não tem mais opção. Hitler, né, tinha uma mentalidade parecida, enquanto na mente dele, eu acho, ele tinha a opção de ter outros cientistas. Ele tentou manter o programa nessa linha. Beleza. Então, encerrado aqui, eu gostaria de saber quais são as dicas que você tem para dar para eles, além de Momentos de Glória e Chernobyl, que já foram 2 produtos culturais aí que você indicou. Sabe que eu não pensei, Roberto, em dicas? Pô, se sem pensar você já deu 2, imagina pensando. Tem alguns filmes que são bem clássicos, assim, que tem física, por exemplo, eu acho que são interessantes, assim, para o nosso público mais jovem, que a gente está numa escola, que envolve um pouco de aventura, por exemplo, que é Perdido em Marte. Ah, maneiro. Perdido em Marte é um filme excepcional, né? Tem muitas questões de física ali. E é um filme, assim, que tem um pouco de aventura mesmo, né? Um filme mais dinâmico, que você não fica sonolento. Chernobyl, mas Chernobyl é uma série, mas ela é lenta. Eu achei ela maravilhosa, mas ela é sonolenta. Agora, quando você está realmente com um olhar atento para a questão histórica e para o aprendizado, eu, por exemplo, aprendi muito sobre energia nuclear, qual a dimensão dos problemas que essa energia pode trazer. A série ela é realmente estupenda. Ela traz ali muita informação, ela é muito rica nesse aspecto. Tem um filme que eu acho muito bonito, cara. Ele não é um filme sobre física, mas é um filme sobre seres humanos, assim, sobre a humanidade. Mas tem um ponto físico que é crucial. Nesse filme Extraordinário, o projeto da Feira de Ciências é uma câmara escura de orifício, né? E aí ele é o grande vencedor, né, da Feira de Ciências com esse projeto. É inclusive um projeto que eu trabalho aqui no 9º ano. Se você for lá no canal da escola, você vê umas fotos dos alunos do 9º ano com as câmaras escuras. Nós temos algumas assim muito grandes mesmo, como a do filme. Alguns alunos eles fazem câmaras utilizando caixas de geladeira. Então você realmente consegue entrar na caixa. E eu coloco esse filme como motivação. É uma das inspirações assim pra gente fazer esse trabalho quando a gente tá trabalhando com ótica. E ficam aí as minhas dicas. Muito bom. A essas eu adiciono o podcast LS em Cultural sobre o episódio Extraordinário. Tem um episódio sobre o Extraordinário, só que é sobre o livro que inspirou o filme, não sobre o filme, que também é extraordinário. Albert, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer. Valeu, Alberto, eu que agradeço, cara. Tudo de bom aí, um abraço pra todos. Valeu. Então, a gente vai ouvir mais um trechinho do filme e depois a gente volta com a análise cinematográfica aprofundada desse filme. When I came to you with those calculations, we thought we might start a chain reaction that would destroy the entire world. I remember it well. What happened? I believe we did. E beleza, querido ouvinte, agora estamos de volta, só eu e você para fazer essa análise cinematográfica mais aprofundada do filme Oppenheimer. A gente vai fazer da seguinte forma, eu vou colocar o filme aqui e você vai colocar o filme aí e a gente vai dar o play junto e eu vou comentar essa sequência de cenas, começa em 1h e 48 minutos cravado. Se você não tiver o Prime Video para assistir junto comigo, você pode ir no nosso Instagram, vai estar lá, o Rio deu minha carinha aqui comentando o filme, tá? Então, pode ir lá no @LS em Cultural, que é até melhor, né? É mais cômodo, mais confortável, você não tem que ficar procurando aí 1h e 48 minutos cravado de filme. Vou dar um pequeno contexto do que está acontecendo nesse momento do filme. Uns 6 minutos antes, mais ou menos, está rolando aquela reunião em que eles decidem quais cidades que vão ser atacadas pelas bombas atômicas no Japão. E no final dessa reunião, um dos caras fala que vai ter a conferência de Potsdam em junho e que eles precisam da bomba atômica testada até lá. E ele pergunta se vai ter o teste até lá e o general diz que sim, que vai ter. Então ali começa o que de fato é essa sequência. Nesse momento, eles estão colocando um imperativo temporal para a execução desse teste.
precisa acontecer até a Conferência de Potsdam, porque na Conferência de Potsdam eles vão dividir e vão decidir o que vai acontecer com os espólios da guerra, o que vai acontecer com a Alemanha. E a União Soviética que invadiu a Alemanha e por isso tem o domínio territorial do Estado alemão. E por isso os Estados Unidos precisam de alguma vantagem nessa negociação. E ter uma bomba atômica ou algumas bombas atômicas nas mãos seria ótimo, seria excepcional nessa negociação. Então eles precisam desse teste o mais rápido possível, eles precisam que aconteça até a Conferência de Potsdam. Colocado isso, tem uma sequência de cortes alternados, numa montagem alternada, em que a gente separa e vê ao mesmo tempo, paralelamente, teoria e prática, né? O que precisa ser executado para a execução desse teste e como que estão os preparativos de fato para o teste acontecer. A gente vai vendo várias complexidades relativas não à construção da bomba atômica, que já é uma coisa complexa o suficiente, mas também para a execução do teste da bomba, do teste Trinity, que vai acontecer. E a gente vai vendo, passo a passo, plano a plano, cena a cena, um monte de coisa que pode dar errado. Vários testes que têm que ser feitos e infraestruturas que precisam ser criadas, e a montagem da bomba em si, que é uma coisa bastante complexa e perigosa, enfim. Vai tudo dando certo, vai tudo se ajeitando, com exceção de uma coisa. Até que a gente chega em 1 hora e 48 minutos cravados de filme, tem um teste que precisa ser feito de ignição que pode impossibilitar a explosão da bomba. Porque, afinal de contas, se não existe ignição para explodir a bomba não explode. E eles vão fazer esse teste e a gente está chegando em 1 hora e 48 minutos de filme nesse ponto. Com o teste sendo feito, chovendo, tudo escuro. A gente vê 2 barracas, né, nesse plano de estabelecimento, né, que a gente chama, para a gente entender onde é que esses personagens estão. E a gente vai cortar imediatamente para dentro de uma cabana onde está acontecendo a cena, tá? Então eu vou falar já, vou contar até 1, 2, 3 e já. E quando eu falar já, se você está no Prime Video comigo, você dá o play junto comigo. Eu não vou pausar, a gente vai direto até mais ou menos 1 hora e 57 de filme. É bastante tempo, tá? Então vamos junto, que vai ser maneiro. 1, 2, 3 e já. Beleza, então eles estão apostando qual que vai ser a potência da bomba, né? E aí você vê que varia bastante, de 3 a 45 quilotons, né? E eles estão apostando também se vai incendiar a atmosfera ou não. O general não entende exatamente o que está acontecendo, mas ele ventila a possibilidade de adiar o teste e o Oppenheimer fala logo para o militar que está responsável pela equipe na torre da bomba, que é para ver se chegou lá a tempestade. E aí chega o cientista dizendo que o teste de ignição falhou. Ou seja, essa tensão vai aumentando, vai sendo criada. É importante dizer que a gente sabe que o teste dá certo, mas o Nolan precisa fazer com que a gente acredite que talvez não dê certo, né? Ele está contando a história de um momento em que não se sabia de fato. Então ele está colocando aqui todas as questões que fazem com que o teste possa dar errado. E agora, nesse momento que a gente acabou de ver nessa cena, é que quase que foi baseado numa aposta. O teste de ignição deu errado, mas o cara tá jogando ali o salário dele, apostando o salário dele de que fato vai dar certo. E aí um militar falou que chegou lá a tempestade e um outro cientista falou assim, pô, de repente então é melhor mandar seu pessoal sair de perto da bomba atômica na tempestade, né? O militar dá uma risadinha, mas ele liga e manda todo mundo embora. Bom, e o Oppenheimer fala que tem que ir lá para a base para decidir de lá. E dizem que alguém diz que a equipe não dorme há 2 noites. Quer dizer, além de toda a complexidade do negócio, tá todo mundo cansado. E se eles cancelarem, só vai dar para fazer de novo daqui a 2 semanas. Vão perder o prazo de Potsdam. Quer dizer, e aí o Oppenheimer mata no peito e fala assim: eu sei, 5h30 da manhã a gente faz, porque o deserto funciona assim, 5h30 da noite vai ter parado de chover. Quer dizer, 2 coisas meio subjetivas, né? E aí corta pra dentro da cabana e o general fala 3 anos, 4.000 pessoas, $2 bilhões. Ele tá colocando aqui tudo que tá em jogo, né? A dimensão do projeto, que não pode falhar, porque se falhar, acabou pra eles. E aí o Oppenheimer de novo aposta. Não, vai rolar, eu aposto em 3 quilotons. E é aí que o general vai perguntar assim, cara, mas por que o Fermi tava falando que podia... O que é esse negócio... cadeia incendiária. E aí ele responde que pode incendiar a atmosfera, que a gente já sabia porque foi dito antes em outro momento do filme. E o general, ele tá dizendo que tá percebendo que eles podem acabar com o mundo naquele teste, né? Que é de fato o que acontece, né? Eles
criam a possibilidade de acabar com o mundo naquele teste, mas o Oppenheimer diz que eles não têm como ter certeza se vai acontecer ou não. E pode reparar que nesse momento o general não tira os olhos do Oppenheimer, e o Oppenheimer fica olhando pra frente, porque assim, ele não tá muito confortável em manter aquele contato físico, porque ele não tem aquela resposta pra dar, né? Foi essa cena que o Albert se referiu quando a gente estava fazendo o teste. E ele diz que, bom, a teoria só vai ter um certo ponto e que daqui a 1 hora e 58 minutos a gente vai ter a resposta. Quer dizer, o negócio é tão complexo, tão bizarro, tão tenso, que mesmo dando certo, se der certo, pode dar um errado absurdo, né? Pode explodir o mundo inteiro. E ele fala que, como vocês já viram, a gente está indo em direção à bomba agora, né? Numa clara representação visual de que está chegando o momento. E a gente vê a chuva cedendo. Mas eu queria voltar um pouco e queria que vocês lembrassem que ele falou que em 1 hora e 58 minutos ia rolar o teste. E eu quero que vocês prestem atenção na evolução temporal dessa cena. A gente vai passar por 2 horas, muito rápido, né? Em menos de 10 minutos de cena. E o tempo não passa de uma forma linear, né? Bom, eles estão tomando as atitudes necessárias agora para a execução do teste. Eles mexem ali num negócio elétrico para ligar a ignição dentro da Terra. A gente se pergunta como é que esse negócio elétrico não estragou debaixo de tanta chuva, mas não estragou, beleza. Agora são as coisas práticas que têm que ser feitas para execução do teste. Chega aí o ator que faz o Josh, de Drake Josh, que eu não sei o nome do ator, mas é um ator muito bom, com a chave, né? Aquela chave clássica para detonar uma bomba atômica. Normalmente são 2, né? Mas nessa representação aqui uma só. O cara girou a chave, tá ligando, o Oppenheimer tá olhando tenso, o negócio vai acontecer. E é uma estrutura meio precária, né? A gente vê, tem uma estética da época, né? Mas um negócio meio de madeira. Você esperaria que eles estivessem dentro de um bunker ou alguma coisa assim, mas não estão. Bom, abriu ali, deu ignição, tá ligado, 20 minutos. Beleza, a gente estava em 1 hora e 58 minutos agora há pouco, agora a gente já está em 20 minutos. Eles soltam um sinal e a gente vai ver as 3 bases que estão acompanhando esse teste. A gente vê lá no fundo do quadro a torre, meio ameaçadora, né? Meio criando uma tensão. A gente vê a sinalização no céu e a gente vê as 3 bases. A primeira é a mais próxima do Oppenheimer, a segunda é a que eles deitam no chão, é onde está o general, e a terceira é onde está o Teller, que é a mais distante, né? E aí o general tá na primeira, tá indo para a segunda e deixa o Robert e fala, tenta não explodir o mundo, que é como o Robert Oppenheimer acaba se sentindo, né? Que ele vai explodir o mundo com essa tecnologia que ele criou, ou que ele pelo menos liderou a equipe que criou. Enfim, tudo muito tenso. E aí, assim, uma forma de tentar dissipar um pouco a tensão, ele dá meio que uma bronca prévia no Josh, falando quais são os parâmetros técnicos da execução daquele teste, né? E o que ele tem que fazer para abortar. E agora a gente já viu outro sinalizador subindo e já faltam só 2 minutos para a detonação. Vai acontecer a qualquer momento. Vê como o tempo corre. A gente vai adicionando camadas de tensão, a camada de tensão, a camada de tensão. Eles estão falando o quanto é perigoso sequer olhar para o negócio direto, né? Que tem que ter um ferro de solda na frente, que eles têm que ficar deitados de costas, inclusive por conta do impacto, da onda de impacto, né? Enfim, eles não sabiam exatamente como lidar com isso, porque eles não sabiam exatamente qual que era a potência da bomba, né? Como a gente sabe desde o início. Mas a gente vê todos os personagens se olhando e se entreolhando, assim, muito tensos. A gente vê aí esses planos de zoom in na cara dos personagens, todo mundo muito tenso. Vê uma representação visual da contagem regressiva. E o Oppenheimer dizendo que todo mundo tá sentindo, né? Que isso não é bom pro coração. E 30 segundos, a gente vê um plano fechado da bomba. A gente vê a mão do Josh tremendo, dizendo que os ignidores estão ligados, né? Que a detonação tá ligada. Vê o general deitando. Isso daí é a posição que as pessoas ficam quando tem uma explosão de uma granada perto, né? Para minimizar o impacto no corpo. Vira o pé pra bomba e torce para não acontecer nada com o seu corpo. E é meio que tá acontecendo ali agora, né? A gente vê a cara do Teller cheia de protetor solar, né? Por causa da radiação UV. Cortes rápidos. O cara que sempre faz ignição, ele não consegue se segurar e sai de dentro da cabana para ver de mais de perto, arriscando a própria vida, né? Ainda adiciona mais essa camada de tensão. A gente vê lá
ao longe a torre, vê de perto, vê de longe de novo. Representação visual e silêncio. A bomba explode. Esse silêncio é muito representativo, especialmente depois de uma sequência em que a música uniu todas as cenas, criando tensão, 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 aumentando a tensão, e a gente vê o rosto das pessoas reagindo à explosão. Todas elas em silêncio. Todas elas, cada uma à sua forma, reagindo àquela explosão gigantesca. Ao sucesso do projeto, que é ao mesmo tempo o fracasso de toda a humanidade. Eles explodiram uma bomba de verdade para fazer essa cena. Obviamente não foi uma bomba atômica, mas foi uma bomba de verdade e que produziu essa destruição de verdade. Né? E a gente vai vendo aí, em takes alternados, aquele mesmo vocabulário visual do início do filme. Aí, ó. Aquela explosão e aqueles padrões que a gente vê o Oppenheimer visualizando no início do filme, né? Como se ele estivesse projetando dentro da cabeça dele que aquilo pudesse acontecer desde o início, mas ao mesmo tempo não, porque a construção do tempo do filme é não linear, né? Não acontece uma coisa depois da outra como é a progressão do tempo na vida real. Então, esse vocabulário visual é uma coisa meio confusa, né? Que exprime um pouco da confusão mental desse cara. A gente parou aqui o vídeo agora. A gente tem a fala mais emblemática do filme, a fala que exprime tudo que esse cara sente, né? É o ser ou não ser do Oppenheimer, dizendo que se tornou a morte destruidora de mundos, que de fato se tornou, né? Então a gente vê aí, através dessa sequência, como que o Nolan consegue criar tensão. A gente não teve tempo suficiente para falar de todos os elementos, né? Obviamente porque é muito corrido, né? São muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo nesses 10 minutos. Mas enfim, dentro dessa sequência a gente consegue entender como é que um filme é capaz de produzir na gente uma tensão para saber se uma coisa vai acontecer ou não, mesmo sabendo qual que é o resultado final. A gente sabe que no final teve a bomba explodindo, mas ainda assim a gente fica tenso do negócio não explodir ou do negócio explodir por conta da forma como a história é contada. Bom, dito isso, a gente vai para as dicas. Terminou essa sessão. Tchau, tchau para quem tá me vendo no Instagram. A gente corta agora e depois da vinheta a gente volta com as minhas dicas sobre esse filme. And now I am become death, destroyer of worlds. E estamos de volta agora, galera, para as dicas, as minhas dicas para vocês. E para finalizar o episódio, então, minha primeira dica já foi meio que falada ali na parte do Albert, que é a série Chernobyl. É uma série da HBO fantástica sobre os riscos de termos reatores nucleares e usinas nucleares e bombas nucleares, né? Essa série fala sobre o desastre que aconteceu em Chernobyl e como eles fizeram para resolver esse desastre. É uma série que fez bastante barulho há um pouco de tempo atrás e que vale a pena você ver se você ainda não viu. Minha segunda dica é o filme Interestelar, que é outro filme do Nolan, que vale muito a pena ver. Também tem bastante coisa de física nesse filme, mas é um filme divertido, tá? Não deixa a física te afastar desse filme. É um filme muito bonito também, dramaturgicamente. A minha terceira dica é uma dica um pouco menos mainstream do que essas. É uma peça de teatro. A gente tem várias filmagens desse espetáculo aí na internet. Se você procurar, você vai encontrar. Chama Copenhagen, a peça, que fala sobre esse encontro do Bohr com o Heisenberg em 1941, em que o Heisenberg tentou convidar o Bohr, supostamente, né, para o programa nuclear alemão. Então, é uma peça especulativa de como teria sido esse encontro. E é muito interessante, muito legal esse espetáculo. Vale a pena procurar na internet e assistir. A gente não vai linkar esse em específico, a gente só vai colocar um nome, porque existem algumas montagens diferentes. Eu não indico nenhuma em específico, porque o que eu achei mais interessante é de fato o texto teatral. Então, se você encontrar a peça para ler e preferir ler, leia ou assista a gravação. Qualquer uma das duas coisas está bem legal. Bom, quarta dica é um filme chamado Trumbo. E são duas dicas em uma só. Um filme chamado Trumbo e outro filme chamado J. Edgar. O Trumbo fala sobre esse roteirista hollywoodiano que foi acusado de ser comunista durante essa época do macartismo e que por isso a vida dele virou um inferno. A pessoa que faz o Trumbo nesse filme é o ator que fez Breaking Bad, que é maravilhoso. Fez também Malcolm in the Middle. Eu não sei como é que é o nome dessa série em português. Malcolm in the Middle, enfim. Que são duas séries muito boas também, mas a dica é Trumbo. E o outro filme é o J. Edgar, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e fala sobre o J. Edgar, que foi um cara da CIA que era responsável por essa perseguição aos comunistas durante o macartismo.
E a minha última dica é o livro do Steven Levitsky, chamado Como as Democracias Morrem, que dá alguns parâmetros aí de corrosão democrática, e a gente vê isso em vários países hoje em dia, democracias morrendo, que foi exatamente o que aconteceu com a Alemanha, naquele período de 33 a 39. Então, é um livro que é importante se ler para se entender esse processo histórico e tentar se evitar, né? Se você é uma pessoa democrática. Muito obrigado, pessoal, por ter recebido a gente entre seus ouvidos com tanto carinho e tanta atenção. Um episódio longo, eu sei que foi longo, espero que não tenha sido cansativo, mas os episódios são longos mesmo, galera. A gente tem muita coisa para falar e tem tanta coisa que nem foi dita, que a gente viu, que a gente pensou, que a gente estruturou aqui e nem falou, porque não deu tempo. Então, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente uma DM, que a gente faz um story lá no Instagram respondendo a sua dúvida, tá? Pode ser dúvida de história, dúvida de cinema, dúvida de física, ou qualquer comentário aí, qualquer coisa que você queira falar pra gente, pode mandar pela DM que a gente vai responder pra você. Show? É isso, muito obrigado, até a próxima. Beijo, @LS Cultural, vai lá, tchau, até semana que vem. Podcast produzido por Alma Cultural.